Boa. Bom, galera, bem-vindos então, né? Vamos seguir aqui com a nossa mentoria de hoje. Eu estava lembrando aqui, revisitando também o que que a gente conversou na semana retrasada, né? Marcelo, acho que não estava, né, Marcelo? Na semana retrasada, acho que o Marcelo não pôde vir, nem o Antônio também, acho que não estava, né? Antônio, a gente gravou aquele episódio lá e já está lá no canal do YouTube. Não sei se você chegou a dar uma olhada naquele material, aquela fala que a gente teve. A gente teve um momento aí de gravação lá e já está online lá. Eu procurei, mas não achei, cara. Depois você larga o link aí pra Pode gente. deixar, vou mandar sim. Tenho feito alguns estudos de caso, né, com alguns alunos aqui da mentoria. Já fiz com o Cris há um tempo atrás, daí agora fiz com o Antônio também. Vou convidá-los aí, vou convidando a galera para a gente bater esse papo lá no YouTube. É bem bacana esses momentos de revisitar alguns pontos da carreira, né, Antônio? Que fazia tempo que a gente não pensava sobre isso. É bem interessante, bem legal esses momentos e inspira também inspira outros profissionais, né, principalmente os mais jovens, os iniciantes aí, a entender que a gente precisa dessa estratégia de negócio, de estruturação de negócio para poder sobreviver. Sobreviver não é uma palavra adequada para poder viver, né, nesse nosso mercado. Na aula passada, na nossa conversa da semana retrasada, a gente traçou algumas metas aqui. Aliás, eu quero provocar tanto o Marcelo quanto o Antônio, que não tiveram com a gente. Eu questionei aqui quem estava com a gente naquele momento, para a gente revisitar, né, as metas que a gente estabeleceu e principalmente para a gente fixar as metas que a gente pode ainda buscar no decorrer desse ano. Então, Antônio, o que que você tem aí no radar como meta? E uma vez que você divide essa meta com a gente, vira um compromisso ainda mais forte para a gente buscar junto. Eu sei, né? Existem metas pessoais, etc., mas estou falando aqui sobre metas de negócios mesmo, né? Alcançar alguma meta de faturamento, trocar de carro, comprar apartamento, seja lá o que for, porque aí a sua meta, que até então é uma meta pessoal, ela acaba se tornando a meta do grupo aqui, a gente consegue dividir esses compromissos também, isso é importante. Fala pra gente aí o que que tá no teu radar aí até o final do ano. Olha, a gente aqui na Bahia teve uma mudança de secretário de comunicação, então deu uma atrasada em várias coisas, mas eu continuo com minha meta firme de dobrar o faturamento com relação ao ano passado. E assim, até o momento, eu acho que eu já consegui o mesmo faturamento, então eu estou levando fé que até o final do ano vai rolar. Que bom, cara, que bom. Porra, dobrar faturamento é algo muito audacioso, hein? Muito audacioso de verdade e requer muita disciplina e muita busca constante por resultado. Eu tenho anotado, não tenho aqui na minha frente agora, mas certamente a gente falou, né, sobre o faturamento. Eu não lembro agora quanto que estava no ano passado, porque se a gente está num patamar um pouco mais, vou usar a palavra raso, mas um pouco mais baixo, acaba sendo mais fácil da gente conseguir dobrar. Agora, o cara que já está, sei lá, faturando 1 milhão, né, por ano, obviamente é muito mais difícil a gente conseguir fazer isso, pelo menos com as ações que a gente tem desenvolvido atualmente na produtora. Mas que bom, cara, fico feliz, né? E obrigado por dividir isso com a gente aqui também. Como a gente falou, vira compromisso de todo mundo aqui e é legal quando a gente expõe isso para o público porque renova, né, esse nosso compromisso com essa meta. E por aí, Marcelo, qual que é? Bom, na nossa primeira reunião, eu tinha falado também em dobrar o faturamento, né? Só que realmente dobrar é uma meta audaciosa até pela falta de recorrência, né? Que a gente está aqui buscando essa recorrência. Então, mas assim, eu tô já chegando perto do faturamento do ano passado, então é uma possibilidade assim de superar o faturamento. Acho que seria uma coisa positiva para quem está buscando recorrência. E principalmente eu estou fazendo um plano para zerar parcelas e dívidas de empréstimo e coisas que eu tenho até o final do ano. Que eu acho que mais do que faturamento é não se endividar, né? Porque não adianta você faturar muito e também criar uma bola de neve, você sempre vai estar gastando. Então, eu fiz um plano aí de contenção de custos e também pegar o faturamento para quitar dívidas e parcelas e empréstimos. E isso é bem possível. Então, é uma coisa que eu estou querendo agora para o final do ano. Para o ano que vem, sim, tem uma meta pessoal de trocar de carro, né? Legal, Que é cara. o Boa. que está na minha cabeça. É isso aí. Eu também externei essa mesma aqui para até o final do ano a gente conseguir fazer isso também. Que bom.
Cara, eu entendo que, enfim, tá todo mundo querendo crescer no faturamento, obviamente, né? Mas dadas as circunstâncias do mercado, e aí eu tô falando sobre o que a gente tem vivido aqui em Caxias, daqui a pouco os meninos vão poder me ajudar com isso também. Não sei se é assim, Augusto e Tayan, que vocês têm percebido aí. O Jefferson está aqui perto, também está em Porto Alegre. Mas, cara, a gente está percebendo, pelo menos aqui no Sul, se a gente, agora estou falando da minha empresa, tá? Se a gente conseguir igualar o faturamento do ano passado, cara, a gente já vai estar bem. A gente vai ter conseguido atingir uma meta interessante, porque tá bem áspero, os negócios estão um pouco mais devagar aqui nesses últimos meses para a gente. A gente está tendo que ser muito mais criativo para a gente conseguir manter essa roda rodando, girando. Augusto, Tayan, não sei como é que tá, o que vocês têm percebido do mercado aqui em Caxias, pelo menos para mim tem sido assim. Para nós também tá mais ou menos assim, principalmente, muito orçamento sai, mas pouco fecha, assim, tipo, e o que fecha é valores bem mais abaixo do que a gente estava acostumado ano passado, pelo menos. Ou, tipo, não digo bem mais abaixo, mas ahn, meio que equiparado, onde a perspectiva é sempre que aumente, né? A gente sempre revisa preço de um ano para o outro para aumentar e tal. E a nossa revisão de aumento a gente não consegue fechar pelo que a gente projetou fechar esse ano, assim. Então a gente tá tendo que voltar para preços 2024 para tentar fechar, mas até menos, assim, dar um desconto, alguma coisa assim, porque tá bem áspero mesmo. Tem conseguido cercar esses orçamentos quando você manda esses orçamentos para os clientes? Você tem marcado em cima, você tem estado sempre junto ali para entender qual é a objeção, e inclusive fazendo essa pergunta: qual que é a objeção para a gente não conseguir evoluir? O que está faltando para a gente conseguir evoluir? Tem conseguido fazer isso? Às vezes a gente consegue, outras não, mas como É, é que tem sido? alguns assim a gente consegue. Eu até tinha comentado na outra semana ali que a gente até tinha aquela queda de maio e junho ali que a gente passou assim, a gente até fez pouco orçamento nesse período. Então agora que a gente começou a jogar os orçamentos pra rua, agora que eu vou começar a ir em cima de novo, assim, porque eu não tinha nem chance, não tinha nem orçamento na rua pra tentar ir em cima das pessoas. Entendi. Mas agora sim, a gente até cotou um casamento semana passada que daí não fechou pro preço, assim. Então, tipo, a maior objeção é sempre preço. Via de regra é preço. A gente também teve um de geração de conteúdo, que também é preço, assim, que falaram, nossa, tá bem acima do que a gente esperava e tal. Então é mais ou menos a pegada é preço. Tipo, aqui em Caxias tá bem assim, foi o que tu falou, tá bem complexo. Outra coisa que a gente pode usar como recurso também, não sei se vocês têm feito isso, mas bom, já que a gente não conseguiu evoluir nessa proposta que eu apresentei para vocês, que eu considero a proposta ideal, mas para a gente não deixar de fazer negócio, porque, e aqui eu estou simulando um discurso que a gente pode levar com o cliente, né? Porque eu acho que é importante, tanto para a sua empresa quanto para a produtora, a gente se manter conectado, né? Qual que é o teu orçamento para a gente desenvolver esse projeto? Eles vão, geralmente, pelo menos, se eles tiverem um pingo de interesse de evoluir na negociação, eles vão nos trazer um orçamento, que geralmente vai ser abaixo do que eles têm, né? Eles vão jogar para baixo, geralmente sim. Mas, estou negociando aqui um projeto de R$ 3.000 por mês. Bom, deixa eu entender o que que vocês têm aí, qual que é a disposição de orçamento que vocês têm para a gente tentar construir uma solução de acordo com o orçamento que vocês têm. Aí vocês vão tirar, né, alguns itens, alguns entregáveis, talvez se estavam prevendo lá meia diária ou uma diária de gravação, diminui esse tempo. Mas, cara, a gente tem jogado muito esse jogo aqui na produtora, viu? De procurar entender realmente, bom, o que que falta para a gente evoluir. E aí deixa eu usar a minha criatividade aqui para criar uma solução e não deixar de trabalhar, né? É isso a gente tem feito. Fica como sugestão e até como pergunta. Já vou te passar a palavra aí, Marcelo. Como pergunta, Tayan, se você tem feito isso e o que que você tem ouvido do mercado também. A gente não, a gente testou isso em algumas propostas e a conversa evoluiu um pouco, mas ainda assim bate no preço, assim. Eu até tava falando com o Guto, eu acho que foi ontem que a gente falou que a galera, a gente vai voltar para aquilo que a gente já conversou, o celular prostitui muito o mercado, né? A galera acha que é tudo muito fácil. E esse de geração de conteúdo específico que a gente tá orçando, tá na rua ainda. A gente recebeu esse approach dessa empresa, a gente não foi atrás, foi tipo, veio espontâneo.
porque eles falaram, nossa, a gente viu um vídeo que vocês fizeram pra rede social e tá muito bonito, tipo, a cor bonita, a qualidade, tipo, impecável, assim. Daí eu orcei e eles falaram, nossa, é muito mais acima do que a gente imaginou. Daí a gente, sim, é porque vocês estão acostumados com o celular, é tipo, é outro nível de edição, outro nível de produção e tal. Então a galera meio que fica mal acostumada achando que vai ser tipo um pouquinho a mais do que é um social media de celular, né? Até o Guto tava falando assim, eles querem vídeo, eles querem conteúdo mensal por R$ 1.000 por mês, Uhum, que é uhum, o que estão acostumados a pagar, assim, via de regra. Então é bem complexo, assim, a gente tem o valor agregado, que a gente sempre fala, a gente tem que mostrar para o cliente que a gente tem valor, né? Que, tudo que a gente faz a mais do que mas é bem difícil, assim, tipo, a galera é muito mal acostumada com os entregáveis de telefone, assim. Até, eu esqueci o nome até que falou aqui com nós, que é, tipo, de gravar no dia, de estar no carro, já mandar, uhum. a galera tá nessa vibe, assim, então é bem complexo. É. É o André, né? O André que esteve com a gente um tempo atrás aqui e falou bastante sobre isso, porque é o dia a dia dele lá. É, cara, eu entendo que cada vez mais a gente vai precisar exercitar essa nossa veia de vendedor, sabe? Essa nossa veia de nem vendedor, eu vou usar negociador, de entendimento realmente da dor do cliente, porque eu estava conversando hoje de tarde ainda aqui com uma colega nossa de Porto Alegre, o Jefferson deve conhecer, a Cida da Audiobox. A Audiobox é uma produtora de áudio, né, que tem em Porto Alegre, ela é muito conhecida, muito forte, foi muito forte, continua sendo, mas, cara, tá complicado para eles em função da inteligência artificial, né? A gente mesmo aqui na produtora, cara, a gente tem resolvido muita coisa. Meu, o Maicon, meu sócio, senta aqui perto, aqui, e eu muitas vezes estou aqui no meu computador, ele bota a rodar alguma locução ali. Cara, eu tenho que me esforçar para entender se é inteligência artificial ou se não é, e hoje em dia a gente nem consegue mais identificar com pausa de respiração, com interpretação e por aí vai. Ou seja, o mercado dela está muito, muito complicado. E aí eu estava falando para o Maicon, cara, a gente tem que se manter muito atento a tudo isso, porque agora está com o áudio, né? Isso está no áudio. Mas e se isso começar a respingar de maneira cada vez mais intensa para a produção de vídeo também? Então tem que ficar muito atento a isso. E por isso que eu digo que a gente precisa exercitar cada vez mais a nossa veia de vendedor, de negociador, de entendimento da dor, de conexão com o cliente, porque produção com celular ou produção com câmera, cara, isso não é mais discurso que vai levar negócio, que vai trazer negócio para nossa mesa. E você está me relatando, está assinando embaixo do que eu estou falando aqui. O cliente não quer saber mais se a gente vai produzir com câmera. Claro, eu sei que tem produções e produções, né? A gente está falando aqui sobre geração de conteúdo. Mas, cara, é entender a estratégia, vender cada vez mais estratégia, Tayan e Guto, porque a produção por si só, ela não se sustenta quando a gente fala geração de conteúdo. Agora, quando eu entrego um mapa, já falamos sobre isso aqui outras vezes, entregar um mapa, direcionar o cliente, direcionar a comunicação. Ah, pô, mas está tão parecido com o valor do celular. Bom, então beleza, então eu vou gravar com o celular para vocês. E aí a gente pratica esse valor, eu gravo com o celular e está tudo certo. Vamos, sabe, a gente precisa criar a solução para se manter no mercado. Como eu falei, tá áspero, mas a gente precisa usar a nossa criatividade a nosso favor e principalmente exercitando a nossa veia comercial. Marcelo, meu amigo, Marcelo, eu, inclusive, Marcelo, tinha notado, teu nome está aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui na folhinha, ó, porque eu estava querendo te provocar sobre. A gente conversou um pouco no paralelo, né, Marcelo? A gente trocou algumas ideias aqui no paralelo. E o Marcelo me provocou aqui com alguns questionamentos, né, sobre prospecção, né, que o Marcelo trabalhou bastante nesses últimos dias. Eu não sei se é essa a tua pauta agora, Marcelo, senão tu pode falar a tua dúvida e depois a gente volta nessa pauta que eu quero trazer para a mesa também. Diga lá. Não, até um caso parecido que eu tenho que você falou de renegociar valor, né, de objeção de preço, que funciona para mim em abril isso, que veio uma pessoa, ela já me conhecia, conhecia meu trabalho, só que ela deixou a sociedade de uma empresa que a gente prestava serviço, ela lançou uma marca concorrente. E ela falou, não tem a mesma verba que eu estou começando, só que o tanto de coisa que ela pediu, a hora que eu fiz o orçamento, saiu num custo parecido com o que ela pagava na outra empresa. Ela falou, não vou poder, vai ficar para a próxima. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vou tirar umas coisas que eu acho que nem é tão necessário agora também para você, esse momento que você pediu, e aí ver se fica de acordo para você. Enxuguei pela metade, também diminui muito o trabalho que eu ia ter, né?
e ela acabou fechando. Então, são coisas que a gente pode estar trabalhando, que eu acho que funciona assim, né? E às vezes a gente fica com medo de perguntar objeção de preço, a gente, a pessoa vai querer enxugar muito, mas talvez se a gente conseguir fazer entender a pessoa que também a gente vai trabalhar menos, mas que vai entregar algo bom, pode funcionar, tá? Então acho que é uma boa ideia. E esse lance talvez de, que nem você falou agora, me veio na cabeça também, se é pelo celular, eu posso filmar com o celular, a gente pode também criar aquele produto premium, intermediário, o celular é o básico, de repente o cara vai ter muito menos coisa, mas o intermediário vai ter a câmera e vai ter uma coisa mais bonitinha num preço que talvez compense. E o cara pode escolher, tá bom, eu faço aqui, mas vou Boa. trabalhar pouco também e beleza, né? Então, pode ser que compense, né? É o que o meu sócio fala, né? O barato não pode dar muito trabalho também, né? A gente É. tem que fazer as pessoas entenderem isso, né? É uma boa estratégia. Dentro da esteira de produtos, a gente ter esse produto de Uhum. entrada com celular. Pode ser uma estratégia válida também, né? A gente, aqui na produtora, a gente acaba não gravando com o celular, né? Não grava. É, isso nunca veio para a mesa. A gente grava os nossos making-offs, as produções aqui, né? Quando nos bastidores aqui, isso sim. Agora eu acabo não tendo ali na minha proposta, né? Até porque o meu pessoal aqui não tem o perfil, né, de trabalhar com o celular. Agora, cara, a gente tem diminuído cada vez mais os equipamentos para esse tipo de fim, né, para geração de conteúdo. Essa semana mesmo chegou aqui duas luzes, dois LEDs infláveis, os meninos botam aquilo dentro da mochila, uma câmera, um tripé e, enfim, o kit de microfone está pronto, o kit. Está pronto. E vai para o mercado gravar conteúdo e não grava em log. Os guris ainda brigam com a gente. Pô, mas eu tenho que gravar em log, tenho que trazer para cá para depois tratar. Não faz isso. A gente precisa desafogar, precisa acelerar esse tipo de material. E aí, a gente já falou sobre isso também aqui. É uma briga constante de interesses, mas uma briga sadia de interesses, né? O interesse do criativo, do produtor, né, que quer entregar o melhor. Eu não estou dizendo que não tem que ser entregue o melhor, mas a gente precisa acelerar. E precisa ter essa diferença, né? O cliente precisa ter essa diferença de que, cara, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra completamente distinta. Isso aqui é smart, é rápido, é veloz, é fast, isso aqui é de solução imediata. Se você quiser outra coisa, eu também tenho, mas custa outro valor. E o mais importante é a gente conseguir entrar na empresa, porque hoje é essa demanda que eles têm lá. Hoje é essa a demanda. Mas amanhã isso pode mudar. Amanhã a gente pode perceber que eles precisam um vídeo institucional, a gente oferece para eles, um serviço de motion, a gente oferece para eles. Então, eu tô nessa vibe, sabe? Claro que ninguém vai trabalhar para perder grana, lógico que não. Agora, a gente precisa estar na mesa do cliente, precisa estar na mesa e na mentalidade do cliente para que quando a gente consiga negociar, consiga entrar, a gente expanda esse leque depois, né? Esse é o objetivo. E outra coisa também, e aí vale para os meninos aqui de Caxias, enfim, vale para todos, na real, né? A gente tem trabalhado com algumas empresas e geralmente, quando as empresas são grandes, a gente tem um contato lá dentro, né? A gente entra nessa empresa por uma porta, ou seja, sei lá, entra por RH, por exemplo. Mas, cara, como a empresa é grande, lá dentro tem outros setores que demandam vídeo também. Tem o RH, mas tem a engenharia, que daqui a pouco precisa apresentar um produto ou um software, ou seja lá o que for, uma solução. Mas tem o marketing e tem também o, sei lá, comunicação com investidores. Cara, tem vários. E aí, por que que eu estou falando isso, tá? Porque a gente pede, solicita para esse nosso primeiro contato, para que eles nos conectem com outros setores lá dentro. E isso aconteceu hoje aqui comigo. A gente está negociando com uma grande empresa aqui de Caxias, Marco Polo, e estava negociando com um dos setores. Aí eu perguntei para a menina: olha, fulana, eu quero entender quais os outros setores aí dentro da empresa que demandam por produção de vídeo. Cara, ela me passou quatro outros setores lá dentro. Quatro dentro da mesma empresa que podem demandar por vídeo. Então lembrem disso também, tá? Quando a gente está falando principalmente com empresas maiores. Será que eu não tenho possibilidade de desdobramento lá dentro? É importante ter isso na mesa também. Quem levantou a mão primeiro foi o Jefferson, né, Jefferson?
Boa noite, pessoal. Foi assim, dentro desse toque dos outros setores, Pedro, eu acho muito saudável também ter mais de um contato em cada setor. Por exemplo, eu sempre tratei com a Maria do marketing. Amanhã a Maria é desligada da empresa, a próxima pessoa que chegar provavelmente vai trazer um time que ela está acostumada a trabalhar. Quando a gente se relaciona com várias pessoas dentro da mesma empresa, se é uma relação saudável, os que já estão na empresa dizem, não, opa, peraí, antes de tentar, vamos ver o que os meninos que nos atendem aqui há muito tempo podem nos ajudar, sabe? Não vincular o nosso trabalho a uma única pessoa, né? Se a gente se dá bem com a turma do RH, beleza? A gente tem que ter uma ou duas ou três pessoas dentro do RH, né? Se for para o marketing, é a mesma coisa. Claro que quanto mais setores, melhor, mas dentro de cada setor, mais de uma pessoa, não ficar preso a uma única pessoa. É, e parece algo óbvio isso também, mas quando a gente vai para uma reunião, seja uma. Principalmente na reunião presencial, né, cara? E às vezes tem outras pessoas ali, e muitas delas até mais novas, né, que estão às vezes até começando na empresa. Mas aí, conectando com o que o Gerson falou, amanhã ou depois, essa pessoa mais jovem, que a gente, às vezes até por instinto, não dá muito atenção ou não olha muito para ela no momento da comunicação, essa pessoa lá na frente pode assumir o lugar desse nosso contato atual. Então, distribuir os olhares, distribuir as atenções durante a reunião é muito relevante. E às vezes a gente esquece de fazer isso também, tratar todo mundo que está ali de maneira igual, né, com a mesma importância. Diga lá, Gonçalo. É só acrescentar uma coisa. É nos mantermos sempre muito curiosos quando falamos com as empresas. É mais ou menos aquilo que eu falei na última sessão. Manter um alto nível de curiosidade, que isso ajuda a virar a chave, que é uma coisa que, Pedro, tens batalhado bastante connosco, que é nós estarmos muito atentos também ao que se está a passar para colocar as questões e daí também trazer. Muitas vezes deixamos uma sugestão que pode ser transformada num trabalho. E isso eu agora estava a ouvir e a pensar assim, é ter uma alta curiosidade com o que se passa. Eu faço uma coisa que é, não sei se é muito comum, eu tenho a ideia que não é muito comum vocês fazerem, mas eu tenho muito hábito de visitar os meus clientes e fazer a visita. Antigamente havia uns vendedores, não é? Que iam até aos lugares, que era para fazer as encomendas, depois voltavam à fábrica. Isto lembra-me muito do meu avô receber muitas pessoas que eram os vendedores das empresas. Então faziam vários locais e chegavam com o catálogo das coisas do ano, encomendava-se e depois aquilo viria da fábrica daí uns meses. E as pessoas faziam sempre muitas conversas, e isto a contar a história porquê? Eu ganhei um pouco esse hábito, que é ir falando com as pessoas, e eu muitas vezes posso fazer um trabalho com uma empresa e eu estou a falar daquilo que me acontece. E depois nós vamos mantendo alguns contactos, vou visitando, ou muitas vezes aqui, que é o que eu chamo de despertar curiosidade, é uma das coisas que já me aconteceu. Tenho um trabalho agora já marcado para setembro, que foi estar a trabalhar com uma área que é uma empresa dependente da casa-mãe, e começaram aquelas conversas que nós estamos a filmar e cruzamos com algumas pessoas e depois está sempre, o que é que vocês fazem assim? Então são da mesma empresa, então conhecem-se todos. Começamos aquelas conversas assim muito informais. Então e a vossa área? E começamos a puxar, vocês também comunicam. Então não têm vídeos. Mas só assim conversas muito de curiosidade, de saber como se passa. Vamos picando, vamos conhecendo as pessoas, depois eu de vez em quando passo a visitar o A e o B está ali um dos escritórios ao lado, cruzamos-nos, e isto tudo são pequenos apontamentos. Nós estamos sempre atentos a. Isso já me permitiu trabalhos e ajuda muito aquilo que o Jefferson estava a dizer, que é nós começamos a ter contactos transversais dentro da empresa. Porque, por exemplo, neste caso aqui, esta é uma empresa ligada aqui entre hotelaria e imobiliário. São aqueles que constroem grandes empreendimentos e depois fazem vendas massivas, mas têm serviços de hotelaria, assim uma coisa misturada. Mas também é uma empresa muito grande, é uma holding que cada um tem os seus negócios. E eu fui conhecendo já a gente de todos os lados, mas também por onde eu comecei já não existe lá ninguém. Já todos saíram. Portanto, ou seja, quem me contratou primeiro também já não existe.
e é este trabalho que eu vou fazendo para me manter lá a circular, para manter a presença, não é? Lá está. Mas muitas vezes, e aqui também só dando um toque nos orçamentos e dos trabalhos, eu também já houve ocasiões que até ajudei. Ou seja, os orçamentos quase foram rasos, porque muitas vezes até era uma confusão, que há empresas que têm dificuldade em, epá, não tínhamos pensado nisto. E coisas simples, precisávamos juntar de alguns vídeos que fizemos, fazer só um cortezinho que é para levar para ter num monitor numa feira. Nós ajudamos, vá, não seja por isso. Depois no próximo orçamento fazemos um ajuste. E esta à vontade de nós começarmos a fazer companheirismo, isto é útil. Eu acho que passa por um lado, este ano tem-me ajudado muito, até mais do que conquistar novos clientes, tem aparecido, felizmente. Já vou aplicando algumas técnicas, mas é muito nutrir o que temos. E isso, quando o tempo é mau, é quem nos segura. São mais umas dicas só para deixar vocês. Não, sensacional. Eu tenho uma dúvida aqui, mas e é uma dúvida que eu vou direcionar para o Gonçalo e vale para todo mundo aqui. Mas, cara, a gente teve um outro exemplo disso, de se colocar à disposição e oferecer uma nova possibilidade para o parceiro de negócio. É uma agência de publicidade aqui de Caxias. No ano passado, na última edição da Festa da Uva, a gente fez o filme da Festa da Uva. E para se manter próximo, né, para se manter no radar dessa empresa que vai tocar toda a comunicação da Festa da Uva de novo, a gente falou para eles que um dos grandes momentos da Festa da Uva, porque a festa ela vai, e eu acho que não é questão da Festa da Uva, acho que as festas para aproveitar ao máximo os momentos de marketing, de comunicação, elas vão fatiando todas as ações até chegar no momento do evento, né? Mas um dos momentos fortes da festa da uva é a apresentação do cartaz da festa da uva, do material gráfico de divulgação. Aí a gente falou para o pessoal, olha, por que que a gente não, da agência, né? Por que que a gente não faz um vídeo para apresentar os elementos do cartaz? Pensando na produção do filme maior, né, do filme da festa. Eles gostaram da ideia e a gente, inclusive, os meninos passaram hoje à tarde aqui desenvolvendo com inteligência artificial, porque precisa dar movimento para aquelas peças do cartaz, né, para os elementos ali do cartaz. A gente vai produzir esse material, mas veja, é um investimento, pensando lá depois no filme principal, né? Então, cara, esse tipo de ação ou de iniciativa que eu me refiro quando eu falo que a gente precisa manter a nossa veia comercial, o nosso olhar comercial, o nosso radar comercial cada vez mais ligado, né? Para a gente se diferenciar da maior parte dos profissionais, porque quem está aqui hoje, quem está aqui conversando, cara, vocês são diferentes do mercado. São diferentes, porque vocês estão buscando aperfeiçoamento. Junto comigo, enfim, a gente está em busca de aperfeiçoamento. A gente é inquieto, por isso que a gente é diferente da maior parte do mercado. A minha dúvida, Gonçalo, talvez isso sirva para os outros aqui também. Como é que você provoca essas visitas? Eu imagino que seja algo muito natural. Fulano, posso passar aí para fazer uma visita, tomar um café, te apresentar? Eu acho eu que seja nesse caminho, porque não tem mistério, mas eu quero ouvir também o que que você tem feito aí do outro lado do oceano. Não tem segredo nenhum. Eu diria que muitas vezes passa, que era uma das coisas por onde comecei aqui contigo e com todos, não é? Que nós também temos vindo a crescer aqui enquanto grupo, passa por uma coisa é aquele desafio de nós deixarmos, por uns momentos, deixar de pensar no trabalho em si. E aqui o trabalho é que nós somos técnicos, editores, operadores de câmara, enfim, que fazemos um bocadinho de tudo. E nós pensamos muito na execução do trabalho. Estamos a pensar no filme, estamos a pensar no storyboard, estamos na parte técnica. E isso já foi um desafio, e é que eu aqui trago. Nós paramos um bocadinho e pensamos. Eu já faço isto há muito tempo, de ir ter com as pessoas e de falar com as pessoas. Isso é uma das coisas que vem. Mas eu estava a perder isso, e quando nós temos muito trabalho, perdemos isso um pouco.
Mas é esse parar e olhar. E quando olhamos, não é ir com o objetivo de estar a vender. Claro que nós, há uma expressão aqui, não sei se vocês já ouviram, eu tenho como portuguesa, se calhar também se usa, que é um olho no burro, outro no cigano, que é estar a ver os dois lados da história em simultâneo para não ser apanhado na curva. Então, ter esta atenção é. Eu muitas vezes vou com alguma liberdade, sem mesmo preocupação nenhuma de venda, é ter sempre o radar aberto e é isso que é parar do nosso negócio e interessarmos por negócios dos outros. E as conversas, muitas vezes eu ligo, eu faço um telefonema e pergunto às pessoas se eu posso fazer uma visita. E de forma muito pura, gostava de tomar um cafezinho convosco, já fizemos o trabalho há muito tempo, só gostava de voltar-vos a ver e eu faço isto não é com qualquer pessoa. Geralmente é com quem interage, uma ou duas pessoas que interagiram mais connosco num trabalho. Estou a pensar um há pouco tempo que ficou uma conversa de um almoço com a equipa de marketing, assim, uma coisa que depois virou assim maior. Estava a falar eram duas moças de marketing que estavam-nos a acompanhar umas filmagens fora, estávamos em pleno Alentejo, que é aqui, não sei se vocês conhecem a zona, existe o Algarve, que é muito conhecido aqui, a zona de veraneio, de praia, e depois existe o Alentejo, que é o deserto daqui, é a zona onde as pessoas vivem mais distantes, assim, bem, é só cultura de oliveira, e nós estávamos lá longe, mas eu aproveitei a oportunidade, apesar de estarmos ali, e dizer assim: epá, já trabalhamos há tanto tempo, devíamos largar as máquinas todas e poder sentar convosco e vocês têm os papéis também do marketing e podemos conversar um bocadinho e fazermos um almoço. Mas assim de forma muito descontraída. Do outro lado, depois há situações espontâneas que disseram: não, espera aí, isto vamos fazer é um almoço todos juntos. Vocês já fazem parte daqui da estrutura, só não trabalham na empresa. E eu assim, tá bem, então e por que não fazer? Mas é sem nada. Eu assim, sempre a conversar assim, não é negócios que já temos os nossos negócios. Isto é muito importante porque, e eu acho que devemos fazer isto é a minha opinião, há discussão aí. Eu tento trabalhar muito estes momentos, faço isso também de muitas vezes me lembrar, passar numa pastelaria, levar um conjunto de bolos, ir parar em algum lado, mesmo que seja fora da caixa. Já me cheguei a não cruzar com ninguém, mas deixar lá e depois as pessoas agradecem, porque nós somos seres humanos. Claro que lá está, olhar para os dois lados, nós estamos a cultivar relações com as pessoas, mas de forma genuína, nós também é passar a ideia que eu sei quais são as dores, independentemente do negócio que façamos. E o Jeff estava a dizer assim ali há bocado: temos que ter as várias conexões. As várias conexões, porque a pessoa também pode saltar ali para fora. Disto aqui já tive novos clientes que são pessoas que saíram de uma empresa, vão para outra e depois voltam a ligar, querem continuidade com o trabalho. E não é que eu faça um trabalho melhor que os outros, muitas vezes. Acho que é muito importante é com quem nos relacionamos e entender essa parte. E a fórmula qual é? É nós temos essa disponibilidade, que muitas vezes nem pensamos nisso. Mas é dispor-nos mesmo a estar com as pessoas. Então, numa vida um bocado corrida, como as que temos hoje, é planear, no fundo planear isso também, um pouquinho. É um telefonema. Eu acho que é a mesma coisa que o telefonema a frio que se convida a fazer para apresentar a produtora. Da mesma forma, nós pegamos nos contactos que temos e com quem estamos mais à vontade, também de fazer o mesmo. Não vou dizer um convite para almoço, não sei como é que isso desse lado, se isso pode parecer mal, então se for do sexo oposto pode ser estranho, mas se for uma ou duas pessoas, convidar assim, olha, posso passar aí, vocês têm uma pausa, nunca tirar as pessoas do lugar delas. Levar qualquer lembrança, fazer um telefonema, saber se está tudo bem. E às vezes as pessoas até respondem: mas eu agora não temos trabalho nenhum, só estou a tentar saber de vocês. Essas ligações todas ficam. E deixa-me acrescentar mais uma coisa. Ahm, Também, isto em relação ao que estamos a falar aqui, também do nosso posicionamento. Eu muitas vezes o que faço é também de ser o mais transparente. Há coisas que eu não faço. E não faço não é que eu não posso fazer. Estava-se a falar do telemóvel. Eu acho que nem me sinto em condições, a não ser que venha ter alguém aqui também comigo que gosto muito disso. Eu acho que nem vou estar em condições de estar a fazer trabalhos com telemóveis também. Por isso, quando alguém quer algum tipo de trabalho,
eu já cheguei e nunca perdi nenhum cliente de fazer um aconselhamento. Eu tive há pouco tempo um grupo que queria fazer um evento esportivo e queria fazer um direto de uma prova de ciclismo. Eu não tenho estrutura para isso. E convidaram para uma reunião, reunimos, até combinámos no café principal da cidade, porque veio o diretor da prova, veio assim uma coisa, e eu quando me explicaram o que era, eu fiquei triste ao mesmo tempo assim, vou ter que dar um redondo não, porque eu não tenho estrutura para fazer um direto. Ah, posso subcontratar, mas eu assim, bom, isto vai-me embrulhar de tal maneira que eu não vou entregar um trabalho como deve ser. Só fiz uma coisa, eu assim, olha, meus amigos, eu conheço alguém que vos vai fazer um trabalho impecável sobre isto. Eu posso vos ajudar e tudo, mas eu acho que é melhor entregar isto a quem é o profissional das provas desportivas. Agarrei no telefone na hora, alta voz, vamos falar aqui com o Paulo Costa, tal, tal, não, não. E foi melhor ainda, porque ele além de começar a falar com ele sobre prova, que é um indivíduo que só faz vídeo virado para as provas desportivas, ele tem um contacto com o canal principal aqui de Portugal e ele automaticamente sempre faz um produto e ele pode colocá-lo na grelha da programação da TV. Porque ele já é o que faz as provas já quando o canal não consegue lá ter equipa. E então ainda foi melhor. Qual foi a resposta no final? Eu não entreguei trabalho nenhum, eu passei o trabalho a um colega, mas no final disseram-me assim: vamos voltar a falar porque há outras coisas que não é deste tamanho que vamos ter aí trabalho. E pronto, e segue, não É. sei, o que se vem alguma coisa daí, mas isto passando a minha experiência, nós estamos com alta disponibilidade para estas conversas, estamos muito com ansiedade. Eu acho que o que me tem ajudado é não estar ansioso para consigo fechar alguma coisa ou não consigo, consigo gerar um orçamento ou não consigo. É estar tranquilo com isso. Não é fácil quando nós precisamos mesmo de fechar um orçamento. Agora, valor para baixo, não. Também tenho dito que não, às vezes é difícil, tenho dito que não, mas é esta abertura, esta ligação e um convite muito tranquilo com quem conhecemos. Não faço isto com quem não conheço. É um telefonema amigo mesmo, de quem qualquer um de vocês pode me mandar uma mensagem, pode me ligar. Assim, de forma muito tranquila. E se precisar de alguma coisa, precisa, se for só perguntar como é que eu estou, também está tudo bem. Olha, não tem ciência. Não tem Não, ciência, não é, Pedro? não, eu imaginei que seria Às por vezes é esse só caminho. disponibilidade e sabemos fazer isso. É, Querer. eu imaginei que seria por esse caminho a tua resposta, mas fiz questão de perguntar só para a gente revisitar esse momento. E tem conexão direto com o que eu preparei para dividir com vocês agora na sequência, muito puxado pelo gancho. Que bom que o Thiago veio. O Thiago falou, cheguei atrasado, mas cheguei. Que bom, Thiago, que você veio, porque o conteúdo que eu preparei aqui tem a ver com o que você nos trouxe na semana retrasada, né, que é gerenciamento de tempo. E aí se conecta com o que o Gonçalo falou também. A gente está muito focado em busca constante de no bom sentido, cuspir orçamento para fora do computador, né? A gente quer mandar proposta, proposta. E claro, e eu sei que precisa disso, afinal de contas, quanto mais orçamento na rua, maior a probabilidade de fechamento. Mas algumas outras conexões, elas são necessárias. E aí eu já vou trazer isso para a mesa com mais força. Mas antes, vou passar a palavra aqui para o Antônio, que levantou a mão. Diga lá, Antônio. Oi, Pedro, pode dar prosseguimento aí. O que eu ia falar, não, acho que não é o momento agora. Diga lá, meu amigo. Manda ver, cara. Cara, é o seguinte, a gente tem falado muito aqui no curso sobre basicamente três produtos, não é? A geração de conteúdo, o documentário e qual é o outro? Vídeo institucional, talvez? Mídia institucional, acho que é isso, o documentário institucional, que às vezes eu coloco no mesmo pacote, a produção de conteúdo. E depois a gente ampliou um pouco mais esses conceitos com é, esteira de produtos. Isso. Nas minhas reuniões, já conversei com você sobre isso, por causa de todas as frentes que eu ataco, eu apresento vários produtos e sempre acaba gerando encantamento porque tem esses vários produtos. Aí eu queria saber de você, será que a gente não pode repensar nossas empresas para termos mais produtos na área de vídeo e poder oferecer
Por exemplo, essa coisa mesmo de indústria. Você falou de alguns setores, mas tem alguns que a gente acha que não vai dar em nada. O setor de segurança do trabalho, por exemplo. Esse daí já me gerou vários trabalhos, principalmente vídeo de segurança de portaria. É um valor baixo, né? Um ticket médio baixo, mas é uma porta de entrada para você fazer outras coisas lá na indústria, na empresa. Inclusive, já fiz material até para Petrobras, vídeo de segurança para plataforma de petróleo. Sim. A gente já fez aqui também, inclusive para a própria Marco Polo, que eu citei há pouco. Outro cliente que a gente atendeu com um vídeo de segurança foi para a Randon, vídeo de animação, né? Falando sobre as regras de segurança quando as Exatamente. equipes vão visitar. Cara, faz total sentido, porque às vezes eles têm lá aqueles materiais estáticos, e aí é importante a gente entender da dor. A gente despertar o interesse, mesmo que o cliente não tenha percebido que ele precisa daquilo. E como é que a gente faz? É muito mais atraente, é muito mais agradável, é muito mais dinâmico mostrar um vídeo falando sobre as regras de segurança do que um material estático que muitas vezes o pessoal não vai nem ler, né? Então a gente provoca isso, né, no cliente. Só que, só que a gente precisa ter oportunidade de fazer isso, né? Existem algumas estratégias que, inclusive, a gente usa aqui na produtora, que é campanhas de e-mail marketing, né? Eu já falei para você sobre isso aqui. A gente mantém uma regularidade toda semana, terça-feira, às 10 horas da manhã, a gente roda uma campanha de e-mail marketing para a base, falando sobre para a base de clientes, né, que estão em carteira, para os e-mails que a gente tem. É legal isso, porque nesses momentos eu consigo abordar assuntos, entre eles esse, que eu posso, eu não, eu, em nenhum momento eu rodei uma comunicação com esse fim, mas agora, por exemplo, me deu um insight, pô, eu posso rodar uma comunicação falando sobre isso. Então eu provoco essa dor, eu trago para a mesa essa dor do meu cliente. Por isso, sempre é ligação de pontos, eu acho magnífico isso, a gente está sempre ligando pontos, né? Vocês já perceberam, né? De novo, eu falei lá no início, a necessidade cada vez mais que a gente tem de trazer o nosso lado comercial para a mesa. E a gente só consegue fazer isso, né, Antônio? Despertar o desejo, despertar o interesse do cliente, trazer a dor, dar foco para a dor, se a gente tiver esse radar ligado, né? Se a gente conseguir fazer isso, não é? E aí, dentro dessa fala do Gonçalo, e conectando com muita coisa que você fala, Pedro, eu tenho me visto cada vez mais empresário. Eu não me vejo como produtor de vídeo. E como empresário, alguém procura um serviço, eu sei quem pode atender, eu vou fazer o orçamento consultando a pessoa e quem apresenta o orçamento sou eu. Eu estou defendendo o meu primeiro. Então, assim, tudo bem que as pessoas são amigos, negócios à parte. Eu vou, como o Gonçalo falou, que indicou, já indiquei muita gente, mas hoje eu acho que é uma estratégia da empresa eu fazer um polo de agregação mesmo. Eu agrego profissionais e eu ofereço para o mercado dentro do meu contexto. Se fechar o orçamento, ótimo, mas se não fechar, pelo menos eu fiz a minha parte como empresário. Eu tenho uma empresa para gerir. Então eu tenho que ver o futuro da minha empresa. Então eu acho, às vezes, que a gente fica preso no aspecto assim: ah, não, mas eu conheço um cara que faz vídeo por celular, que é um cara, meu parceiro, bem bacana. Fala com ele aqui. Pô, você está perdendo negócio, cara. Você está Diga perdendo lá, negócio. Gonçalo. Ó, António, agora não vamos fazer aqui uma conversa a dois. Quem quiser que entre. Mas agora eu vou responder, não é que estejas errado. Eu não queria ser levado à letra, que eu quando falo aqui de um lado de amizade, isto também não é somos todos amigos, atenção. Só fazer aqui um à parte. E isso que tu falas e o exemplo que eu dei é nós também termos algum cuidado, porque eu tenho muitas empresas que agrego para fazer alguns projetos e o cliente não sabe.
A questão é, e estava a dar um exemplo, pode cair em cima de ti um projeto, tu sabes quem faz, mas uma coisa é assumir a liderança daquilo que eu depois não ia ter controle nenhum, que é absoluto de outra empresa. Ok? É isso que eu estou a falar aí, recomendo. Outra coisa é, tu estás a prestar um serviço e vais uma percentagem do trabalho todo, ele está no teu controle e tu agregas o que te falta. Ok? É nesse sentido que eu estou a falar. Eu também faço isso. Hein? Não estou aqui a dizer que se não Não, está eu no entendi, não nosso. estou tirando tua razão, não. Estou só Não, eu sei, mas falando para que a gente, eu- como produtora de vídeo, não fique tão preso nesse conceito de, sim. sou um produtor de vídeo e eu só faço isso. Eu acho que quanto mais a gente expande o nosso leque, mais a gente consegue sobreviver, como falou o Pedro aí, na verdade, viver, dar uma sobrevida mesmo para a empresa, ainda mais nesses tempos de IA, nesses tempos de incertezas aí, entendeu? Foi nesse sentido que eu falei, não foi contestando o que você falou, não, porque eu também faço isso. Quando eu vejo que o negócio vai sair do meu controle e tem uma grande chance de dar merda, eu lavo minhas mãos. Ó, tem esse brother aí que faz, vai lá. Cara, para contribuir com essa discussão sadia que a gente está levando, tá? O Antônio está com a razão, o Gonçalo está com a razão. Há um tempo atrás, eu passei por isso, por uma situação bem, vamos lá, estranha. Porque, olha só, muitas vezes o cliente nos procura aqui para fazer transmissão ao vivo, fazer live, e de grandes eventos, inclusive. Eu não me sinto seguro de fazer isso. Eu não tenho a expertise para fazer isso, sabe? E quando eu falo eu, é a produtora, nem mesmo meus pares aqui têm essa segurança de entregar esse tipo de material. E uma vez, cara, acho que foi ainda no tempo da pandemia ali, sabe? Teve uma cliente não, eu não tinha negociado com ela ainda, mas fez contato, procurou aqui, queria fazer uma apresentação de alguns produtos e queria fazer isso online, numa transmissão relativamente simples de resolver. Simples. Mas como era uma transmissão ao vivo, eu falei, não, conversa aqui com o fulano, né? Que inclusive já tinha trabalhado aqui na produtora há um tempo atrás, durante mais de 10 anos, conversa com ele, ele vai te atender nessa transmissão ao vivo. Mas eu pensei que seria só na transmissão ao vivo. No entanto, depois eu vi pelo Instagram lá que esse cliente continua sendo atendido em outras demandas também, que poderia ter sido minha, né? Então, por isso que eu falei, o Antônio está com a razão e o Gonçalo está com a razão também. Então, casos específicos, a gente sim traz isso para a nossa mesa. Outra coisa que a gente tem aqui, Antônio, que já até agora faz muito tempo que não tem, mas muitas vezes o cliente vinha me solicitar 3D, que é a tua expertise, né? Hoje, né, eu direciono isso. Olha, eu tenho o Antônio que vai conseguir resolver, tem fulano que vai conseguir resolver. Eu não vou conseguir resolver. Claro, dependendo da situação, eu vou conduzir por aqui para que esse cliente permaneça na casa. Foi isso que tu quis dizer. Bom, eu conduzo. Quem vai fazer o 3D, bom, aí é problema meu e de quem vai fazer. O cliente não quer nem saber. É ou não é? Mas a cliente fica por aqui, né? Fica na casa. Então, eu sei que tem os dois lados, né? Agora, claro, situações específicas, pontuais, direciona-se, né? É, Outra coisa, mais alguma coisa sobre essa situação que a gente está falando agora? Isso? Não, só agradecer ao António que ele levantou a questão. Boa. É bom. Não, e há uma questão de local também, não é? Que aí a realidade deve ser um bocadinho diferente aqui. Eu aqui não me importo aconselhar, mas nós temos que ter muito controle para não haver situações como o Pedro falou também. Por isso é que eu faço um handover quando não dá. Pois é, tem um cara que ele é fantástico, altamente de minha confiança no sentido de fazer transmissão ao vivo. Nunca, jamais eu vou indicar ele. Ele vai ser a minha produtora, porque eu sei que ele tem expertise também em outras áreas de vídeo, ele vai levar o cliente, cara. Entendeu? Então eu boto ele embaixo da minha asa, porque eu sei que ele vai fazer bem o trabalho e ele vai receber através da minha produtora, mas eu não vou dar de bom beijar do cliente para ele, jamais. É.
Tem disso. Tem uma frase que a gente, às vezes até vem à tona aqui na produtora também, que a gente fala que entre CNPJ não existe amizade. Entre CNPJ não Já existe ouvi essa amizade. frase aqui de você, e na realidade eu concordo plenamente. É isso aí. Ô, Marcelo, é, explica pra gente um pouco aqui como é que foi essa jornada de prospecção, né, que você trouxe para a mesa nesses últimos dias aí e quais os aprendizados e principalmente quais as dúvidas, né, que você levantou nessas incursões. Explica como é que foi isso. Bom, eu primeiro usei como estratégia que como eu moro aqui na Grande São Paulo, né? Então a gente está numa região que tem as áreas aqui de exposição, né? A Expo Center Norte, coisa assim, tem muita feira e evento. E eu fui atrás de feiras que tem muita indústria para participar, e agora está perto do momento de que eles vão participar dessas feiras. Eu dei uma olhada e muita dessas indústrias não tem vídeo institucional. E esse é o momento que realmente eu já peguei muito vídeo institucional na hora que eles estão em cima da hora de fazer feira, né? Então eu fiz uma lista, uma planilha, fui ligando um por um, até assim, achei a receptividade muito maior para falar que eu quero mandar uma apresentação, né? Porque teve até gente falar, a gente já tá, teve indústria que falou assim, a gente está selecionando produtor assim, para ver qual que a gente vai escolher para fazer institucional que a gente vai precisar. Teve gente que falou assim, quer fazer para feira, né? Ou seja, a pessoa já sabia que eu sabia também, né? Mas isso é bom, né? Porque a pessoa está precisando e foi alguém que também sabe que ela está precisando. Eu não vejo nada de errado nisso, uma empresa com outra falando, né? E assim, a figurinha que eu troquei muito com o Pedro é ter aquela abordagem na medida certa, né? De proposta, de vender a produtora, mostrar como ela pode agregar valor sem ser muito extenso, sem ser desinteressante. E os follow-ups, né? Não ser aquele vendedor chato, né? De ficar toda hora. E aí, viu? Né? Para não parecer também que você está querendo empurrar uma venda que a pessoa também fala, putz, até que é legal trabalhar, mas esse cara é muito chato, né? Então ainda estou nesse, nessa linha tênue aí que eu quero. Lógico que eu não vou só mandar um e-mail e não entrar mais em contato, né? Senão você pode esfriar, né? Mas também não quero ficar sem invasivo, ficar, ô cara, você viu aí, né? Não sei o que lá, para não. Então eu tô nessa pegada agora. Mas assim, achei que uma estratégia interessante e tem aí, cara, empresas de A a Z, duas feiras. Acho que tem, pelo menos acho que dá para se eu pescar uma ou duas, eu estou muito feliz, assim, porque é um aprendizado, o começo, e começo a ver onde eu errei também, onde podia ser melhor. Então acho que vale muito a pena aí como aprendizado e se jogar mesmo, sabe? Legal. Eu só já vou te passar a palavra aí, tá, Chico? Não esquece da pergunta aí ou da consideração que você vai falar, que já já eu te passo aí. Mas, cara, primeiro, só para. Já vou seguir contigo, Marcelo, mas eu quero só lembrar uma coisa que o Antônio falou para não deixar passar aqui. Que o Antônio falou há pouco, ele disse: Eu tenho tido cada vez mais a mentalidade de empresário. Cara, eu me dou por satisfeito, de verdade, me dou por satisfeito, porque eu entendo, Antônio, que a gente, aqui no grupo, a gente acabou contribuindo muito para a virada dessa chave. Eu me lembro quando a gente começou a falar com o Antônio, quando eu comecei a falar com ele, e uma coisa que ele me disse foi que ele não conseguia aumentar a percepção de valor, ele não conseguia nem mesmo conduzir uma reunião. É ou não é, Antônio? Você me falou isso, né? Verdade. Na verdade, se não fosse essas tuas aulas, eu não teria essa percepção da minha pessoa e da minha empresa como um negócio mesmo, entendeu? Eu já falei isso várias vezes e volto a repetir, contribuiu muito para a minha virada de chave. Legal. E eu me dou por. Eu realmente fico muito feliz em ouvir isso, que essa mudança de mentalidade é determinante para a gente ter um posicionamento, para a gente fincar o pé num posicionamento no mercado, né? Então, parabéns, cara, parabéns mesmo. Marcelo, a gente falou bastante, né, Marcelo, sobre foco na dor do cliente, né? O Marcelo me mandou umas cópias de e-mails, né? Eu falei para ele, Marcelo, tá muito comprido, tá muito extenso esse e-mail, a gente precisa compactar esse e-mail. E outra coisa, o Marcelo estava começando, né, Marcelo, falar sobre. Começava o e-mail falando sobre a produtora dele, né? Sobre os serviços dele. Não. Foco na dor do cliente. Primeiro, cara, abre o e-mail. Primeira frase é. E agora, pegando o exemplo das feiras aqui que a gente trouxe, é, cara, stand fraco, stand morno enfraquece marca, sabe? É isso.
Que tipo de ferramenta vocês vão ter lá no stand para apresentar a empresa, para levar o Parque Fabril para dentro da empresa? Esse tipo de dor que a gente precisa provocar, esse tipo de pensamento que a gente precisa acionar no cliente, sabe? Foco na dor é sempre, nunca esqueçam, sempre sobre o cliente. Depois vem a produtora. Depois vem a produtora. Primeiro a dor do cliente, depois as soluções que a gente oferece. Sempre. Numa conversa, numa reunião, numa prospecção por e-mail também. Chico, É, diga. não, Quer Pedro, complementar, pode. Marcelo? Não, eu ia falar também do conteúdo estratégico, né, da geração de conteúdo, que hoje eu fiz uma apresentação também para uma cliente que ela estava fazendo muito comercial de TV, ela parou porque ela viu que não estava dando retorno, eu tinha perdido essa cliente, né? Mas como ela tinha gostado muito do trabalho, eu fiz a apresentação para ela hoje, ela gostou, ela não teve objeção assim, de valores, ela só falou que ia ver qual dos três pacotes ela considerar melhor. E assim, deu para reaproximar. Então, assim, acho que eu vou conseguir pegar de novo e vai ter mais recorrência do que eu tinha de fazer comercial, às vezes a cada 2, 3 meses, todo mês vai ter uma coisa, uma verba legal entrando. Então, acho que é bem possível, sim. E é legal para que uma pessoa que tem mais intimidade, você tem menos medo de errar, né? Então, você também vê que às vezes você fala, "Ih, com essa eu até podia ter feito desse jeito, mas com outra pessoa eu talvez não possa falar desse jeito." Você vai aprendendo também com quem você tem mais abertura também, né? Então, É. acho que é interessante para começar a fazer isso. A gente só aperfeiçoa o que a gente está fazendo, né? A gente só aperfeiçoa Uhum. o que está sendo feito. Se a gente fica naquela, pô, semana que vem eu vou começar a prospectar, pô, na outra semana eu vou começar a mandar as minhas mensagens. Pô, deixa eu fazer o e-mail perfeito antes de mandar, cara. Vai dar 2027, nós vamos estar daqui a pouco eu vou, né? Então é melhor começar agora e depois aperfeiçoa e aí as coisas vão fluindo com muito mais naturalidade, né? Nesse Sim. momento de abordagem. Chico, diga. Então, eu achei bem legal aí que o Marcelo fez, né? Que eu também cheguei a fazer isso no ano passado. Logo quando a gente começou aqui a mentoria, eu comecei a fazer a mesma coisa. Peguei feiras aqui em São Paulo, peguei, acho que era da Expo Imigrantes, que é o maior espaço onde eles têm lá um calendário, acho que bem interessante. E daí eu fui ver as ceras e as ceras, tipo, pensando assim, em coisas de 3, 4 meses à frente, né? Tentando fazer esse calendário. E foi, pô, bem bacana. Acho que a diferença foi que eu não fui por e-mail, eu fui através do LinkedIn, né? Tanto que todas as minhas conexões foi via LinkedIn. Eu acabei não fechando com nenhum, mas eu mandei, acho que eu tive conversas com algumas, foram 3 ou 5 orçamentos, mas pô, foi muito interessante que eu acabei fazendo uma movimentação de ir atrás, de entender, de testar a metodologia, de fazer também em 4 etapas, né? Manda uma primeira mensagem, se tiver retorno, não tiver retorno, manda uma segunda, depois uma terceira e uma última de saída. E eu fiz ali um cronograma certinho, acho que eu fiz de 3 feiras, né, de coisas bem diferentes. E o que eu achei legal, assim, nenhuma eu fiz abordagem falando da feira, né? Eu conheci a empresa, sabia que tinha aquela oportunidade naquele daqui uns 3 meses para frente, mas eu apresentava algum produto nosso. Na época eu estava apresentando um produto de fazer uma série documental para a marca. Não era uma série documental, mas era uma série de vídeos de algo meio que apresentando a marca, como se fosse um institucional, mas um pouco Fracionado. mais. É. E, e eu acho que pode também, olhando hoje, eu acredito que isso pode ter afastado um pouco. Se eu fosse apresentar um institucional, claro que a gente apresentava o nosso rolo, né, nosso reel e tudo, mas se eu estivesse apresentando algum produto mais assertivo, talvez aquilo não fosse exatamente o que a empresa estava procurando, né? Então, se eu estivesse apresentando, olha, a gente faz institucional, fosse uma coisa mais focada para feira, talvez tivesse resultados melhores. Mas, de qualquer forma, assim, eu tinha ali alguns objetivos iniciais que é importante também fazer uma mensuração, né? Qual eram os meus objetivos ali?
Eu queria ampliar o leque ali de conexões ali no LinkedIn, para depois, em algum futuro, voltar a ter conversas com aquelas pessoas, porque eu só fazia a abertura de conversa depois que a pessoa se conectava comigo. E eu só eu pedia conexão sem fazer nenhuma abertura ali, né? A pessoa tinha que entrar no meu perfil, né? Igual quando alguém quer se conectar comigo, eu entro no perfil para ver quem é essa pessoa. Ah, tá, ela é o que ela tem aí? Ela olhava, via algumas coisas interessantes do meu trabalho e falou assim, beleza. E o trabalho fala por si só, né? Então, dela fazer uma conexão. Depois que ela fazer a conexão, aí sim eu me apresentava. Falar, pô, legal que a gente se conectou aqui, eu tava querendo falar com você. E daí, mas eu acho assim, eu posso ter errado no produto, né? Mas muitas pessoas me responderam. Eu diria que vai metade, vai, uns 45% eu tive de retorno. E o que eu não tive, depois mais para frente, eles entram no meu, estão ali na minha rede, eu posso mais para frente, se eu, quando for fazer alguma, vai, se eu quiser novamente trabalhar com essa mesma feira daqui um ano que vem, né? Que esse meu ano aqui já está praticamente fechado, eu posso voltar com alguma estratégia diferente. Mas achei muito legal. E você foi por e-mail, né? É isso que eu queria saber como é que foi essa tua jornada aí. Eu fui por telefone primeiro, ligando, principalmente no setor de vendas, né? E perguntando quem é o responsável pela parte de marketing, né? Que a gente queria falar sobre institucional para feiras e também para auxiliar a equipe time de vendas mesmo. Então, eles foram passando ou para o coordenador comercial da empresa ou para o departamento de marketing mesmo por telefone. Ah, manda um e-mail para tal. Ou então, muitas vezes já era com a própria pessoa, ou alguns passaram até para o dono da empresa já, né? É ele que decide isso, né? Tem gente que deu até o telefone pessoal do cara, né? Então, assim, eu já tô falando, fiz ligação, pode mandar, tudo bem. A sua abordagem no LinkedIn eu achei bem interessante. Acho que eu vou também colocar esse braço também, porque é uma coisa bem interessante. Você cria essa conexão, a pessoa Pô, mas a já viu sua foi alguma muito coisa. melhor. A sua tá indo, você ligou, né? A minha é muito Uhum. mais de preguiçoso mesmo. A sua tá muito mais certa e vai bem mais assertiva dentro da metodologia que o Pedro sempre defende, né? Que é, se você ligar e conseguir a pessoa te atendeu, se alguém te Uhum. atendeu, meu amigo, aí já, pô, é meio caminho para o gol. Você já ultrapassou o meio de campo, né? E se a pessoa te atendeu e ainda te indicou a pessoa certa, eu acho que às vezes o problema é esse, né? São empresas quando é uma feira, tem empresas com um stand pequeno e empresas stands Uhum. maiores. As maiores são mais difíceis. As menores é o comercial que está fazendo tudo, ou quem está fazendo passa para o dono, né? E é legal que nessas feiras aparece o telefone de quem fez a aquisição, né? Uhum. Do espaço ali, né? Então isso é realmente bem bacana. É que nem as empresas gigantescas, que nem tem Ambipar, ArcelorMittal, essas coisas. Nem vou tentar, né? Esses caras já tem as pessoas. Mas tem empresas de médio porte e tem as pequenas que precisam também, né? E essas, que nem você falou, é mais fácil chegar no decisor do que nas outras. E uma coisa que eu fiz, até eu falei para o Pedro, né? Peguei uma empresa que a gente fez institucional, que é uma fábrica famosa, que é bem conhecida no Brasil inteiro, e um case de uma empresa que geralmente as empresas também, colocam na feira um produto carro-chefe, né? A fábrica eles não coloca todos os produtos lá para vender, mas é mais dentro daquele setor, daquele segmento que a feira está falando. E a gente tinha um case que a gente fez um institucional de uma empresa de filtros para a indústria. Eles estavam numa feira de produtores de cerveja, só estavam vendendo filtro de cerveja para produtor de cerveja. A gente fez um institucional dentro de um cliente deles, que era uma cervejaria, usando o filtro deles, ou seja, foi só para aquilo. Então a gente colocou dois cases diferentes, né? Um institucional geral ou um para carro-chefe, para a pessoa ver que a gente faz alguma coisa direcionada para isso, né? Então achei que foi Legal. uma abordagem interessante de produto, assim, para a pessoa ver que a gente trabalhou dessas duas formas, né? Que a gente também, ou seja, a gente sabe apontar talvez uma solução para eles, né? Quando você faz ainda tá oferecendo um produto exatamente para o mesmo segmento, aí, pô, Uhum. aí é bem mais interessante. No caso ali, as minhas abordagens não eram para o segmento que a gente tinha alguma coisa exatamente daquilo no portfólio, né? Então, fica, às vezes tem que depender da boa vontade da pessoa imaginar, pô, se a pessoa entrega isso, ela entrega aquilo também, né? Não tinha exatamente, mas assim, mostra que a gente entendia que o cara, de repente, só tem uma coisa que ele quer vender na feira que a gente consegue entender e atender isso, né? Então, acho que pode ser uma boa.
ferramenta também para ajudar na venda, Fala né? uma coisa, Marcelo, você começou isso quando e você chegou a fazer as 4 etapas ali de fez ali uma conversa, aí você insistindo, aí se a pessoa você foi acompanhando, gerou orçamentos, teve saída temporária, você fez como? Eu comecei na terça e quarta, então ainda estou na primeira etapa de contato, né? Então ainda E não tem depois vão entrar essa. os follow-ups, né? Semana passada você começou. É. Então, essa dessa semana. É, Dessa semana. não deu tempo Isso. ainda de fazer os follow-ups, né? Semana que E uma vem aí coisa que eu pensei foi pegar, talvez, as feiras que estão muito mais em cima, porque a gente sabe, a gente é produtora de vídeo, ninguém nunca trabalha com prazo bom, né? Então, geralmente agora que tá batendo água na bunda dos caras, que eles estão pensando, preciso de um vídeo, sabe? Se a gente fala 4 meses antes, cara, depois eu vejo. Então, Mas, como eu já sei que geralmente as pessoas que entram, tem um institucional semana, tem a feira semana que vem, as pessoas te procuram assim, né? Todo mundo sabe que é então, assim, né? mas assim, ó, eu pensei assim, o que eu queria, eu também não queria pegar projeto Uhum, que é bucha de botar a equipe para ficar virando noite. Vai uhum, muito de estratégia, do que você vai querer entregar também. Pegar na urgência, às vezes, sei lá, eu não gosto muito de urgência, tem muita coisa de urgência, botar mais, fazer uma estratégia pensando na urgência dos outros, eu acho que você tem um risco. Mas tentar, você pode trabalhar em duas linhas paralelas. Uma Mas trabalha uma com urgência de um mês, mais ou menos, não tão curto assim também, né? Para ah, não mas tenta trabalhar com duas Uhum, linhas, uma de uhum, urgência e outra uhum, mais atemporal. Daí você vai sim, testando. E uma outra coisa que eu fiz que era interessante, eu tentava deixar pelo menos meia hora do dia reservado, a parte da manhã, que é onde você tem ali uma disponibilidade maior, né? Antes até de ficar abrindo e-mail, era a primeira coisa que eu tentava fazer, era pegar uma meia hora para resolver isso, né? Vou uhum, fazer follow-up, vou fazer aqui uma caça, uhum, pelo menos meia hora. Às vezes eu deixava, tinha uma hora. Às vezes você se empolga, que é legal, você começa a se empolgar, aí você vai uma hora, né? Aí depois você vai começar a apagar os incêndios do dia que fazem parte. Yeah. Mas como você está no começo, vai, vai sem. Terça-feira, Começa a hora que eu com. vi, passou 3 horas fazendo contato com a galera. Falei, nossa, fiquei 3 horas aqui já. Mas a Eu comecei a recorrência. gostar, sabe assim? Falei, que da hora, né? Tenta manter uma rotina, criar uma rotina que é isso que vai trazer a consistência. Aí quando você vê, pô, tá com um, por mais que às vezes não feche nada, você vai ter com um repertório de possibilidades maior para um próximo ano. Daí vão entrando no teu sistema, daí quando você tiver algum produto que pode ser específico aquilo, você já criou alguma conexão com a pessoa, Uhum, e fala assim, olha, pô, por mais que não tenha dado certo aquela vez, a gente fez isso aqui, eu acho que tem a ver com vocês. O que que vocês acham? Vamos fazer, sei lá, né? uhum. E Isso é vai bom. achar novas conversas. Tem uma Isso é frase muito que bom. eu ouvi recentemente que fala: se você não puder mudar 100, de novo, tá? Se você não puder mudar 100, mude um. E eu fico tão feliz quando eu ouço isso do Marcelo, que ele está prospectando, que ele está buscando, exatamente seguindo uma metodologia, cara. É sinal de que esse propósito faz sentido, sabe? Se a gente não puder mudar 100, que pelo menos mude um. É isso que a gente precisa ter em mente. O título do e-mail é muito importante também, né? Eu gosto de usar, quando a gente está falando sobre feiras, chamar atenção lá no título do e-mail, falando o seguinte: por que não? Leve o Parque Fabril para a feira, né? Então, pô, como assim levar o meu Parque Fabril para dentro da feira, né? E aí tu explica no e-mail que é através da produção de vídeo. Agora, a ligação, Chico, Marcelo e turma, a ligação cara, é muito poderosa, muito poderosa. É muito forte. Hoje em dia, o natural é ir por e-mail, é ir por mensagem, é ir pelo LinkedIn. Agora, uma ligação, cara, quando a gente recebe uma. É a mesma coisa que a gente está de aniversário, né? Que vem de mensagem, de Instagram, de Whats. Cara, tu nem dá bola para aquilo ali. Agora, quando alguém te liga, cara, marca. Aí você Marca fala, essa mesmo. realmente lembrou de mim, né? Não foi Exato. protocolar, né? Exatamente. Isso marca pra caramba. Então, entrar por uma ligação é algo muito, muito poderoso, muito forte mesmo. Só que para isso tudo rodar, a gente precisa ter tempo, né? E aí cai na provocação que o Thiago
fez na aula passada, né? O Thiago falou, Pedro, acho legal a gente falar mais sobre, sobre a organização de tempo, né? Ele falou que estava com dificuldade nessa situação aí de organização de tempo. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu realmente tenho uma pessoa mapeada para trazer para cá. Aliás, por falar em pessoa mapeada, eu quero lembrar vocês, a gente vai fazer mais uma edição do nosso workshop aqui, que vai ser, sem ser nesse final de semana, agora no próximo. Vocês da mentoria são todos convidados, sempre para estar presente, né? Não tem custo algum para vocês. E duas aulas que foram muito, muito fortes, pelo menos que me marcaram bastante, eu acho que para vocês também, foi a Isabel Campos. Lembra? A Isabel falou sobre esteira de produtos, né? Ela teve com a gente, falou sobre esteira de produtos, uma aula muito forte. E o Maurício, que recentemente teve com a gente aqui também, o Maurício lá da Prudential, né, que falou sobre as estratégias dele lá também. Essas duas pessoas já têm presença confirmada nesse evento. Eles vão estar, um vai estar no sábado e o outro vai estar no domingo. Então é uma oportunidade da gente rever conceitos, não os mesmos. Nós somos rios, lembra? A gente não se banha duas vezes no mesmo rio. É diferente. O que a gente conversou na semana passada, eu já me tornei uma pessoa mais madura 15 dias para cá. A mesma coisa vocês, a gente não é a mesma pessoa. Os conceitos, as entregas vão ser diferentes. Então, se vocês puderem, não precisa estar todo o tempo, nada, mas aproveitem, né? Se vocês puderem, aproveitem para estar presente ali e aproveitar esses momentos também. Então, essas duas pessoas vão estar com a gente lá, Isabel e o Maurício. E aí o Thiago falou, Pedro, preciso entender aí como é que a gente pode otimizar melhor a nossa organização de tempo. E tudo vai se conectar com o que a gente tem falado aqui, sobre a rotina de prospecção, sobre a rotina de visita, sobre a rotina de trabalhar com os nossos clientes, né? E aí eu fui ler um livro que eu já li há um tempo atrás, e eu sugiro que vocês leiam também. O nome desse livro é Essencialismo. Vocês conhecem, já leram esse livro? Vou deixar aqui. Essencialismo. É um livro muito bom e ele fala sobre gerenciamento de tempo, mas não de tempo só do nosso negócio. São lições que a gente leva para a nossa vida também. Gerenciamento do tempo, a coisa mais importante que a gente tem, a coisa mais importante que todos nós temos aqui é o nosso tempo, né? É o tempo que a gente dispõe. Então, esse livro, ele é muito legal e quem não leu, eu sugiro que leia. E aí eu quero trazer alguns pontos que vão se conectar com a nossa organização do nosso fluxo de trabalho também, para a gente poder ter espaço para a gente fazer as nossas tarefas, entre elas a busca por cliente, as visitas nos clientes, como o Gonçalo falou aqui, que é muito, muito importante também. Eu quero, inclusive, trazer isso para a minha mesa, Gonçalo, com mais frequência, né? Esse movimento de visitar alguns clientes de maneira mais frequente, né? Mas a gente acaba sendo engolido pelas tarefas e por isso que é importante a gente revisitar alguns conceitos, né? Cara, a principal lição do essencialismo é menos, porém, deixa eu botar minúsculo aqui. É menos, porém, melhor. Isso é o mais importante. Menos, porém, melhor. E o que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer que a gente precisa focar no que realmente importa no nosso dia a dia. E às vezes a gente esquece de focar no que realmente importa no nosso dia a dia e por isso que a gente acaba não tendo tempo de fazer o que é importante. É... Cara, nem tudo na nossa vida é essencial. Aliás, a gente precisa lembrar que se a gente parar para pensar, poucas coisas são essenciais, né? Outra lição muito relevante que eu quero lembrar a vocês para a gente poder ter espaço, e eu reorganizei a minha agenda, depois eu quero dividir isso com vocês, para liberar espaço, porque
Qual que é o meu grande desafio hoje no meu dia a dia? São duas empresas, Metamorfose Filmes, Metamorfose Edu, que eu tenho que equalizar. Não distribuir o tempo de maneira igual para essas duas empresas, porque se eu fizer isso, eu vou ser injusto com a Metamorfose Filmes, que é a minha empresa principal. É dali que vem o meu sustento hoje. Se eu distribuir o meu tempo de maneira igual entre essas duas empresas, eu vou estar sendo injusto. Eu preciso distribuir o tempo de maneira desigual para ser justo. Então, eu vou mostrar aí depois como é que eu fiz isso na prática. É algo novo para mim também. Eu quero mostrar para vocês implementarem, depois a gente ir observando isso juntos, tá? Mas, cara, a gente precisa dizer mais não. Em alguns momentos a gente vai precisar dizer não. E a gente vai acumulando um monte de tarefa no nosso dia a dia, o cliente vai pedindo coisas, a gente vai, não, não, tranquilo, vou fazer, vou fazer. E quando vê, a gente é engolido pelas tarefas e não sobra tempo para a gente cuidar do que realmente importa entre essas situações, a prospecção. Então, a gente precisa priorizar o que realmente tem valor, tá? Precisa priorizar o que realmente tem valor. Outra coisa que a gente precisa fazer, que a gente precisa ter em mente, é fazer escolhas conscientes. Fazer escolhas de maneira consciente. O que que eu quero dizer com isso? Se a gente não escolhe, outra pessoa vai escolher por nós, né? Se a gente não tomar, se a gente não fazer as nossas próprias escolhas, outros podem escolher por nós. É fato. Se a gente não botar prioridade na nossa agenda, um outro cliente vem e bota prioridade. E a gente vai encaixando aqueles compromissos e vai achando que está tudo certo. É ou não é? Cara, a gente precisa priorizar o que é vital. Precisa priorizar o que é vital. E o que que é vital no dia a dia de quem está trabalhando a estruturação de um negócio? Entre as atividades vitais está a prospecção, é ou não é? A busca ativa por clientes. Conecta com o que o Chico falou há pouco. Deixar um espaço reservado na agenda e de preferência. Bom, se eu sei que prospectar, que buscar clientes, que movimentar a minha carteira atual, marcando reuniões, visitas, provocando novos fatos com esses clientes é prioridade, eu preciso atender isso quando eu chegar na produtora. Precisa estar entre as minhas primeiras tarefas. Então, prioriza o que é vital, identifica o que é vital. Prospecção é vital. O que mais? Eu preciso cuidar do meu Bom, vendas, né? Prospecção, depois na sequência vem vendas. O que mais? Preciso cuidar do meu marketing também. Preciso divulgar o meu trabalho. De que maneira que eu posso fazer isso? Então, traga isso para a mesa para a gente pensar que isso é prioridade. E depois tem um outro pilar, né? São 4 pilares que a gente nunca vai conseguir se distanciar: prospecção, vendas, gestão e marketing. Isso é vital e a gente precisa ter espaço na nossa agenda para conseguir cumprir esses compromissos. Outra coisa, meus amigos, que a gente não faz, muitas vezes não faz, a gente precisa criar espaço para pensar. É ou não é? A gente precisa pensar no nosso negócio e muitas vezes a gente não faz isso. Eu estava pecando muito nisso também. Estava pecando muito. Eu estava, sabe, apagando incêndio a todo momento, mas, cara, deixa eu pensar um pouco nas estratégias desse nosso negócio, na meta que a gente tem para bater, como é que a gente vai chegar lá. Não adianta ter meta se eu não tiver um caminho para chegar nesse lugar. Então, pensar, criar um espaço na agenda. Para mim, pelo menos, não sei para vocês, mas para mim funciona se tiver na agenda. Inclusive, eu falo para minha esposa marca alguns compromissos lá. Pedro, tu lembrou de fazer tal coisa? Não, infelizmente eu não lembrei. Não está na agenda. Eu funciono muito com agenda, tem que estar ali, tem que estar ali. Então, criar um determinado espaço para a gente pensar, para a gente decidir novas ações, planejar novas ações. A gente precisa fazer isso. Outra coisa que eu lembro, e é uma das lições, é eliminar os ruídos. E o que que eu quero dizer com isso?
eliminar os ruídos. É naquele momento que eu estou prospectando, cara, eu preciso fazer isso naquele momento. Eu reservei um espaço para pensar no meu negócio, para fazer uma leitura, para consumir um podcast, para assistir uma aula no YouTube. Cara, deixa eu me concentrar nisso. E a gente peca muitas vezes. A gente está fazendo um monte de coisa, mas eu não paro para eliminar os ruídos e dar foco para aquela minha atividade. Cara, se eu estou fazendo uma tarefa, eu vou focar, eu estou ali focado, 100% de foco naquela tarefa. É difícil isso, não é fácil. Não é fácil a gente fazer isso. E quanto mais compromisso a gente vai tendo no nosso dia a dia, mais difícil é de a gente manter essa sequência de atividades ou de compromissos com a gente mesmo. Porque se for para um cliente, a gente dá um espaço na agenda, a gente abre um espaço na agenda se for para cliente. Agora, como é para nós, a gente vai deixando isso de lado. Outra coisa que a gente precisa fazer é proteger, proteger o nosso tempo. Proteja o seu tempo. Isso é muito importante também. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente precisa dizer não para algumas reuniões, para a gente participar em algumas reuniões que não são tão relevantes assim. O que eu tenho feito, alguns exercícios aqui, eu quero que vocês reflitam sobre isso também, e tem a ver com a busca de performance, cara, eu realmente preciso estar nessa reunião. Isso vai fazer diferença, principalmente para quem tem sócio, para quem tem mais de uma pessoa, para quem cuida de produção, né? Eu sei que tem aqui uma pessoa que cuida mais da produção, eu sou mais o estratégico e o comercial. Eu preciso estar ali ou eu não preciso? Eu posso estar dando atenção para alguma outra coisa dentro da produtora. Eu preciso estar ali? É essencial ou não? Então, se for essencial, eu vou estar presente. Se não for, eu não vou estar lá. Eu vou cuidar de outras coisas. E é muito difícil a gente trazer isso para a realidade. Progresso, progresso consistente. É algo que a gente precisa fazer também. Consistente. Cara, o que eu quero dizer com isso, tá? A gente precisa estar progredindo de maneira constante. Por isso que quando o Marcelo fala sobre prospecção, eu falei para ele, Marcelo, agora que você fez essa primeira rodada de contatos, o seu grande desafio é dar sequência para isso, é continuar progredindo. Como o Chico falou, depois de um determinado tempo, a tua base de funil ela vai estar bem alimentada. E aí vão pingar com mais frequência novas possibilidades de negócios lá embaixo. Base bem alimentada, a gente precisa tracionar em um determinado momento para depois a gente andar com mais tranquilidade. E o grande desafio é a gente fazer esse progresso de maneira consistente, né? É isso que a gente precisa fazer. Outra coisa, disciplina. Disciplina, eu acho que vocês já ouviram essa frase, né? Mas, cara, disciplina é liberdade. A gente precisa ter uma agenda bem organizada, porque senão a gente vai estar sempre preso aos compromissos que vão surgindo a todo momento. Todo momento surgem compromissos aqui para mim, surgem compromissos aí para vocês também. É, Por último, por último, uma outra lição que eu tirei desse livro que eu quero dividir aqui com vocês e que eu fiz questão de anotar é a gente viver de maneira intencional. Viver de maneira intencional. E o que que isso significa? É você entender de que maneira que você quer gastar o que você tem de mais precioso, seu tempo. Por isso que eu valorizo, cara, vocês não imaginam como eu valorizo a presença de cada um de vocês nessas horas que a gente passa juntos aqui. Vocês estão investindo comigo não a grana que vocês pagaram para estar aqui comigo na mentoria. É importante, claro que é importante, isso movimenta o nosso negócio. Agora vocês estão investindo comigo o que vocês têm de mais precioso é o tempo.
Por isso que eu me preocupo tanto em promover discussões sadias aqui para a gente crescer juntos nesse nosso negócio. Porque vocês estão investindo o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. Eu quero mostrar aqui, com base nisso tudo, não adianta a gente ficar só na teoria, né? A gente precisa praticar. Eu quero dividir aqui com vocês. Eu comecei isso na semana passada. Na semana passada, minha semana foi muito tumultuada, porque tem uma frase que eu gosto bastante também, que fala que basta você fazer planos para os deuses darem risada de você. Eu tinha programado na semana passada para implementar essa nova maneira de organizar a agenda. E, cara, uma tia minha faleceu, tive que levar minha mãe para lá. Depois fui viajar aqui com a família. Ou seja, na semana passada foi uma semana muito atípica por aqui. E aí eu não consegui dar a devida atenção. Mas o que que eu fiz na minha agenda, e vou dividir aqui com vocês, talvez isso sirva de alguma inspiração para vocês também fazerem esses ajustes. O que que eu fiz aqui? Eu organizei a parte de estudo e aperfeiçoamento, que é aquilo que eu falei de reservar um tempo para planejar, para pensar no futuro e para me aperfeiçoar. Eu gosto muito de leitura. E aí vocês vão ter que identificar, Pedro, eu gosto mais de podcast, tá tudo certo. Ah, eu gosto mais de assistir ela no YouTube, beleza. Eu gosto mais de ler, gosto mais de leitura. Para mim funciona bem isso. Então eu reservei uma hora, né, das 7h15 até às 15 para as 8, eu reservei esse espaço, meia horinha de manhã, e aí eu joguei para a agenda para ter esse compromisso, né? Depois eu chego na produtora e aí eu bloqueei a agenda eu fiz blocos de tarefas. Aqui, ó, das 8 às 10 da manhã, eu vou focar na Metamorfose Filmes. E dentro desse bloco eu crio prospecção e vendas. Ou seja, eu vou prospectar o mercado das 8h30 até as 9h15. Chico falou ali em torno de meia hora. Para mim aqui eu reservei 45 minutos para planejar, para fazer lista, para fazer ligação, para mandar e-mail para cliente. É o horário que eu reservei. Quando eu chego aqui na produtora, é a tarefa mais árdua de se fazer. É a tarefa mais chata, não adianta, é a tarefa chata de se fazer. Fazer lista, ligar para a empresa, confirmar e-mail, mandar e-mail, mas tem que ser feito. E eu quero que seja feito logo no início, para eu me livrar daquilo ali. Eu faço a prospecção na primeira hora da manhã e sigo com outras tarefas. Eu gosto de cuidar do marketing e da gestão aqui na produtora, sou eu que faço isso. Então, pensar no e-mail marketing que eu vou mandar, pensar nos vídeos que a gente vai jogar lá para o nosso canal do YouTube e para o Instagram também. Lá no Instagram tem toda uma arte que a gente desenvolve, ou seja, tem que ter um planejamento naquilo ali também. Então, gosto de fazer isso e precisa reservar um tempo para isso. Das 10 às 11h30 eu me dedico, quero pelo menos me dedicar à Metamorfose Educa, né? E tem várias coisas para fazer. Só que note, claro, isso aqui é algo vivo, né? Nós somos vivos, a agenda também é. Coisas vão surgindo, compromissos vão surgindo, mas o que que eu faço quando eu tenho isso aqui bem estruturado? Eu consigo direcionar o compromisso para o horário ou para o bloco de trabalho que mais me satisfaz. Ou seja, se surgir um compromisso da Metamorfose Educa entre 8 e 9 da manhã, cara, eu sei que naquele momento eu vou estar concentrado na Metamorfose Filmes. Deixa eu direcionar isso para o horário que eu vou reservar para a Metamorfose Educa. Ah, Pedro, mas eu não toco duas empresas aqui. Não tem problema. Compromisso com a prospecção, compromisso com vendas, compromisso com marketing, compromisso com pensar, com planejar. É isso que eu quero que vocês entendam, que a gente precisa mapear, que a gente precisa ter em agenda, que a gente precisa ver os compromissos que a gente tem. E de preferência também trazer os compromissos pessoais para cá. Porque quando a gente traz os compromissos pessoais, traga o compromisso de ir para uma academia, para uma natação, para uma sauna, seja lá o que for te satisfazer. Aí a gente vai entender, poxa vida, eu estou dedicando tanto compromisso para o meu lado profissional e tenho reservado tão pouco tempo para o meu lado pessoal. É importante fazer isso. É importante visualizar. Nós somos seres visuais, né? A gente precisa visualizar as coisas que acontecem, porque assim a gente vai gravar muito mais e vai entender, poxa, a minha vida
tem sido uma vida profissional. Não tem sido, eu não tenho dedicado tanto tempo como eu gostaria ou deveria ao meu lado pessoal. Eu estou falando isso tudo, meus amigos, e tudo tem conexão com vendas. Porque se eu estou bem no meu lado pessoal, eu vou performar melhor também no meu lado profissional. E não é fácil, não é fácil. E na medida em que a gente vai vivendo mais tempo, a gente vai tendo mais tempo de vida, eu tenho 46 anos, estou caminhando para 47. E os questionamentos vêm, né? Os questionamentos vêm. Cara, será que o meu negócio é sustentável a ponto de me garantir uma velhice saudável? Será que eu vou ter condições de fazer isso lá no futuro? Será que o negócio da Metamorfose Educa ele está sendo bem estruturado? Esses questionamentos estão me perseguindo, estão me cercando a todo momento e vocês também têm isso. Vocês também têm isso. E se a gente está bem com o nosso lado pessoal, a gente desempenha melhor o nosso lado profissional também. Fiz questão de dividir isso com vocês, principalmente baseado na provocação do Tiago, né? Que o Tiago estava falando, Pedro, estou com dificuldade aqui, como é que eu faço para manter uma rotina de prospecção? Para mim, toda e qualquer rotina que a gente quiser estabelecer para a nossa vida, seja ela profissional ou pessoal, tem que tá visual. Ah, Pedro, eu não tenho agenda de Google, eu gosto de escrever no quadro, não interessa, seja numa folha de papel, seja lá onde for. Mas, cara, se não tiver escrito, se não tiver visual, a gente vai esquecer. Isso vai passar, vai passar. Então, organizem as agendas. Para mim, eu acho que vai funcionar se eu organizar em blocos e trazer isso para o meu dia a dia, sabe? E aí eu até volto, né, na sequência, né, nos próximas semanas, próximos meses, para dividir o resultado disso tudo com vocês. Vocês têm essa dificuldade de lidar com o tempo aí no dia a dia também, ou isso acontece só comigo aqui? Me contem. E a dificuldade é de lembrar de tudo mesmo. E como é que tu organiza aí, Antônio? Não organiza. Não organiza, né? Mas, cara, Pois tem que é, acho que eu começar. vou pegar esse exemplo seu aí e começar a executar, porque eu sim, fico com coisas na cabeça, aí às vezes eu faço uma listinha no bloco de notas mesmo do Windows, para lembrar de coisas muito que são mais urgentes, aí algumas eu deixo para depois, acabo esquecendo, nesse nível. Só que tem uma coisa, né? A gente está aqui para a gente ter cada vez mais trabalho, para a gente ter cada vez mais vídeo, para a gente cada vez ter mais orçamento, mais projeto, mais. Para a gente ser cada vez mais demandado, né? E quando a gente é mais demandado, a probabilidade de falhar a mente ela é maior. Por isso que é importante ter a organização em uma agenda. É uma inveja do Jefferson tomando vinhozinho já essa hora, né, cara? E aí, tudo certo? Não, gente, olha só. A gente tinha essa dificuldade de agenda e a minha esposa trabalha conosco aqui na Preview, né? E a gente criou uma agenda simultânea que é a agenda família e a agenda de serviço. Cara, eu ponho ali desde o meu horário de corrida até o horário de buscar o piano no jiu-jitsu. Tá tudo ali. Se a gente vai no super amanhã, ela não precisa me dizer assim, olha só, amanhã eu preciso ir no super. Vira um compromisso de agenda. E é inegociável, né? Depois de lançado, é inegociável porque senão a coisa vira uma bagunça. É. O, An- E nos últimos 2 anos, Pedro, não, acho que 3 anos, que é o período que a gente tem o estúdio aberto, acho que fazem 3 para 4 anos, que a gente implementou uma rotina de sair de manhã, levar as crianças na escola. A gente tem um clube ali do lado do estúdio, onde ela vai fazer academia, eu corro na rua. Então, tipo assim, acorda às 6, colégio às 7, academia, sei lá, das 7h15 às 8h45, chega no escritório, cafezinho,
troca uma ideia ali, vê as notícias do dia, ela vai fazer o follow-up, eu vou prospectar alguma coisa, senão vou sair para as agendas de produção. E o mais importante de tudo, no nosso caso, para botar a agenda para funcionar, foi não abrir mão, É, sabe? Somos seres vivos ali, que nem tu citou, e é óbvio que tem coisas que são prioridades, mas uma vez lançado na agenda, não dá para trocar de ideia no meio do caminho. Quando envolve muito mais de uma ou duas pessoas, é, é uma regra, sabe? É uma norma assim que não pode ser perdida, porque senão a agenda ela vira uma coisa fictícia que não funciona. E exato. hoje tem dado super bem, assim, tipo, a gente não precisa nem telefonar um pro outro, porque abre ali o telefone, tá na agenda e sabe onde é que as pessoas estão, né? O Antônio comentou, né, Antônio? A gente falou sobre isso aqui, sobre essa mudança de mentalidade, né, para se posicionar cada vez mais como empresário. Eu acho que esse é um dos atributos, ter uma agenda organizada, e principalmente para medir, né? Até que ponto eu estou me dedicando para mim, né? Até que Não, e aí ponto. quando tu vê as cores que nem tu fizeste ali, por exemplo, eu tenho a cor do escritório que é verde e a cor da família que é azul, Uhum, e aquelas começam a se preencher assim, aí tem um dia que tá tudo verde, opa, peraí, é legal, mas no final do dia tu olha, tem alguma coisa errada. exato. Na verdade, nós trabalhamos para viver. Esse é o certo. E muitas vezes aqui no Brasil a gente vive para trabalhar. É. E aí existe uma inversão de valores. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, pessoal, é assim, tipo, 5 anos atrás, sobrepeso, produção no meio da tarde, sair para buscar Red Bull, tinha que, se fosse um pouquinho mais tarde, litros de café. Depois que a gente implementou uma rotina de exercícios cedo do dia, seja qual for, né? Tem gente que gosta de academia, outros natação, outros gostam de correr, né? A gente fez assim, ó. Por exemplo, amanhã é sexta-feira, eu vou ter agenda o dia inteiro, provavelmente a gente vai chegar em casa, vou tomar um banho e ainda vou pegar os piá pra ir na pizzaria. Uhum. E tá tudo certo, e ainda chega em casa e ainda quer namorar, entendeu? O cara não cansa mais. E antigamente, velho, 6 da tarde eu tava. É. E sabe, pô, eu tô com 50 anos, né, gente? Não é mais um gurizinho. Então, se existe alguma recomendação, assim, que a gente gosta de falar, né? Ninguém é dono da razão, mas a gente tem um pouquinho de experiência, né, Pedro? Cara, exercício de manhã cedo e uma rotina blindada. Se eu vou fazer a prospecção das 9 às 10, eu também adoto de 45 minutos a 1 hora. Cara, meu telefone tá no silencioso, virado para baixo, o WhatsApp fechado. É. Porque senão a bola de neve começa aqui. Daí tu vai respondendo, daí todo mundo tem urgência para tudo. E aí tu tá com 3 mensagens abertas, quando vê tu tá respondendo pro cliente A a mensagem que era do cliente B. Então, essa dose de foco que a gente conseguiu implementar aqui, que às vezes ela cobra de mim, nossa, isso aqui parece um quartel. Cara, funciona, velho. Funciona, sabe? Mas aí quando chega meio-dia eu quase que chuto o balde, porque aí as urgências todas estão resolvidas, sabe? É. É. Mas se existe uma fórmula que funciona mais, eu quero ser apresentado, sabe? Porque essa coisa de blindar a agenda, eu acho que é o essencial. Tem que ter foco total, senão não funciona. A gente, por vezes, se a gente não tiver uma agenda bem estruturada, por vezes a gente se sente meio barata tonta, sabe? A gente faz um pouquinho aqui, depois vai pra Exato. lá, depois vem pra cá, depois faz não sei o quê. E, cara, no final do dia, tu sai do escritório com aquela sensação de, porra, eu não fiz nada direito, Tá sabe? esgotado e parece que não rendeu. Exato, eu não concluí, sabe? Eu fiz um monte de coisa, mas parece que não rendeu. E nesse livro tem um gráfico, um desenho que me chamou bastante atenção. Eu vou tentar falar aqui para vocês, tá? Mas imagina um círculo e, e várias setinhas saindo desse círculo, né? Pequenas.
E é assim que a gente se sente quando a gente não tem isso bem organizado, porque a gente não avança em nenhuma direção. Diferente da gente ter esse mesmo círculo, que é você, mas ter, sabe, uma linha muito maior, aprofundada. É o que a gente chama também de profissional em T, né? Profissional em T é aquele que tem um conhecimento raso, né, sobre várias situações, mas ele se aprofunda em algumas. E é sobre isso também, sobre se aprofundar em um determinado tema que mais te satisfaça. Gonçalo foi quem levantou a mão, né, Gonçalo? Sim, eu vou ser rápido. Ó Jefferson, eu quero subscrever aí o que falaste, porque isso é muito importante. A questão de ter um inegociável. Eu acho que isso é importantíssimo. Porque nós, quando. Como já fui empregado, nem sempre fui também o dono da empresa, não é? Já estive do outro lado de estar a trabalhar para alguém. Nós aí vivemos com algumas liberdades. Quando nós ficamos com a liberdade dita total, aprendemos que ainda temos que ser mais rígidos do que éramos quando tínhamos que cumprir e estar perante alguém, não é? E muitas vezes há essa queda de disciplina e que estraga tudo. Porque quando não há organização, existe a palavra do outro lado, que é o caos. Eu tenho dois miúdos cá em casa que eu conheço esse lado, da desorganização, mas isso é para essas idades, não é? Que estão ali na faixa da pré-adolescência. Agora nós temos que ser organizados, e isso é muito importante. E a organização, o Pedro estava a explicar, eu gostei muito do mapa. Eu estava, desculpem o storytelling agora, mas isto é feito da nossa atividade. Eu estava a olhar e assim, estava-me a lembrar de estar sentado quando levei um dos meus filhos. Tinha partido a cabeça, levei-o ao hospital e estar sentado à espera e a ver num sítio que é tão caótico quanto uma urgência, que é, vocês não sei como é que se chama aí, é o SAMU, não é? Quando é urgência, uma coisa assim. Estar num sítio tão caótico, eu assim, se isto não fosse organizado, isto tem tudo para correr mal. E há todo um sistema organizado, a gente, mas entra aqui para alguém e gritam, mas no fim toda a gente é tratado. Porquê? Porque existe organização. E é um dos sítios que eu aprecio muito, porque alguém entra, tem que levar uma faixazinha na mão. Ou seja, há ali uma avaliação. Isto é importante ou não é importante? Este tem que ir para ali ou não tem que ir para ali? E eu estava a me lembrar assim, até onde é que nós temos no nosso negócio? Também assim uma estrutura do que entra, de quem me liga, do que eu tenho para fazer, não é? E o calendário, no fundo, é logo o básico que nos ajuda a isso. Mas há muita coisa. E eu agora dou aqui o que nós chamamos o nosso takeaway, não é? Aquilo que nós levamos assim logo como chave. Houve aqui uma ideia que acendeu com essa questão do inegociável, que é o lado humano, porque nós também somos humanos. Enquanto diretores, gerentes de uma empresa, nós ficamos tão embrulhados no negócio. Eu já me senti assim, felizmente estou a começar a sair disso nós parece que eclipsamos até para a família porque é o negócio, tem que dar certo e tem que acontecer e parece que andamos a viver e a respirar negócio. E isso vai nos estragar um bocadinho a vida lá para a frente. E isso começa com inegociáveis. Quando começam a falhar uma série de coisas e a gente traz e torna inegociável, aí começa a fazer a diferença. Mas é com organização. É tudo organização. E nós somos humanos. Há um lado humano muito importante aqui. Eu acho que hoje estamos a tocar aqui noutras dores, que não é só estrutura e técnica, nós também somos pessoas, não é? E onde é que nos podemos perder no meio disto tudo? Obrigado aí pelo testemunho. Opa, estava desativada. Marcelo. Só uma coisa que o Jefferson falou e eu que sofro muito também são com os ruídos, né? Mensagens que chegam no WhatsApp de clientes ou pessoas que você já está atendendo ou prestador de serviço perguntando coisas e às vezes você está naquela hora que você fala, vou prospectar, só que eu sou ansioso. Então eu vejo uma mensagem, eu entendo que as pessoas não vão me responder na hora, só que eu não consigo não responder as pessoas na hora que eu vejo a mensagem, né? Então mas é isso que vocês estão falando, né? Se das 9 às 10 não interessa o horário, mas se tiver aquilo, a agenda fechou, eu não vou responder ninguém. Sei que falar, caiu um avião aqui e sua mãe estava, sabe, coisas assim que, do contrário, não, né? Do contrário, realmente, se tem que fazer aquilo. E outra coisa
eu sempre fui, quando eu era mais jovem, uma memória muito boa, então eu guardava tudo ali que eu tinha que fazer, as coisas que as pessoas falavam para mim, e nunca fui nem de levar caderno na faculdade, né? Assim, eu não anotava nada e beleza, mas agora, né, coisas que antes serviam para você talvez não sirvam mais, então a gente tem que começar a mudar algumas formas de fazer as coisas. Então, até numa aula sua do curso lá, você fala, né, anotar ajuda a memorizar, e antigamente eu memorizava só de escutar. Só que hoje também a gente está numa outra era de muita distração, né? Tudo distrai a gente, então anotar está me ajudando a memorizar pontos chaves de ensinamento, né? Está me ajudando muito também. Então é isso, mas esses ruídos ainda são o meu calcanhar de Aquiles, assim, Mas não é me só para distrai. você, viu, Marcelo? Eu também sofro bastante com isso, sabe? Mas é uma luta diária, né? Uma luta diária que a gente tem aqui para tentar fazer com que lá no final do dia a gente saia com aquela sensação, não aquela de, poxa, a vida parece uma barata tonta, mas aquela sensação de, pô, meu dia rendeu hoje, sabe? Meu dia rendeu hoje. E quando a gente tem um monte de coisa para resolver, a melhor fórmula que tem é a gente resolver uma de cada vez. E aí, para a gente resolver uma de cada vez, a gente precisa entender quais são as prioridades. E não são todas prioridades. Alguma Uhum. coisa sempre pode ficar ou para o período da tarde, ou para amanhã. E a gente fica. Eu sei, Marcelo, eu não sei se vocês viram aqui, eu me distraí um pouco. Agora há pouco o Maicon veio e entrou aqui para pegar um tripé, porque a esposa dele vai precisar amanhã. Eu digo, porra, o que tá fazendo aqui essa hora, né, cara? Mas eu, enfim, lembrei disso agora porque o Michael é uma pessoa muito ansiosa, mais do que eu. Então, às vezes a gente fecha um vídeo, fecha no sentido de, bom, finalizamos, ou aconteceu semana passada, a gente gravou o vídeo e ali, 2, 3 dias, o vídeo estava pronto. E, cara, espera um pouco, não manda ainda para o cliente. Não manda ainda. Senão o cliente vai achar, porra, mas é tão fácil isso aqui, sabe? Calma, calma. Só que a gente fica, aí a gente vem num debate, né? E ele até me fala, pô, Pedro, mas será que não é o cliente não vai ficar com uma ideia de eficiência, né, se a gente entregar logo? Cara, calma, calma, vamos segurar um pouco, deixa passar um pouco do prazo para a gente poder entregar para ele, né? É É algo isso. que eu fazia. Eu fazia muito isso, terminava um trabalho e já ia mandando, né? Até por ter Isso. sido funcionário, você manda para o seu patrão, né? Mas o cliente não é exatamente seu patrão. Se Não, você der mais tempo para ele, mais problema no seu vídeo ele vai arrumar também. Eu sei exatamente. disso. Então a Exatamente. gente Por tem isso mais que é tempo para importante, pensar, né? por isso que é importante limitar o número de ajustes lá na proposta, Sim. como hoje a gente já falou aqui. Bom, Eu estou limita. mandando agora com 2 a 3 no máximo e É sem isso cobrar. aí. Isso aí é um sistema de freio que a gente tem na proposta, para o cara E funciona. ser mais racional no momento do repasse das informações. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão? Não? Beleza. Galera, eu separei aqui um outro assunto, mas enfim, já é 9 horas, tá? Mas aí eu deixo para a gente, só para rapidinho aqui. Vocês lembram, eu até comentei com vocês ali no grupo, né? Que eu mandei um orçamento para cliente e ó, mais 5 minutinhos aqui, eu já libero vocês, tá? Só para esgotar as pautas aqui que eu separei para gente trocar uma ideia. Mentoria, pessoal, mentoria é isso aqui que a gente está levando hoje, tá? Eu poderia tranquilamente preparar aulas aqui e vir de maneira unilateral entregar um monte de conteúdo para vocês, porque, cara, eu tenho muita aula que eu dou lá no YouTube, muita aula preparada para dar ainda, mas eu entendo que mentoria não é isso. Mentoria é acesso à experiência, acesso à estratégia prática, acesso à mentalidade. Esse é o nosso objetivo juntos aqui, tá? Isso aqui, ó, foi o que eu recebi, né, de uma cliente, só para contextualizar e até para a gente relembrar a importância de ter lá na nossa proposta que o banco de imagens brutas e os arquivos e os projetos criativos não fazem parte das entregas. A gente precisa ter escrito isso. Parece óbvio isso. E é óbvio. Mas o óbvio também precisa ser dito, principalmente para o cliente. Porque senão o cliente pode fazer clientice, como ele quis fazer aqui também. Olha só, só para contextualizar, nós fizemos um vídeo para um cliente, um vídeo em motion, para apresentar uma linha de produtos. Eles usaram na feira do ano passado esse vídeo, em São Paulo, inclusive, a feira.
E agora, nesse ano, eles me pediram para incluir alguns novos produtos nesse vídeo. E eu orcei para eles para incluir esses novos produtos. Aí ela não quis seguir e ela me falou o seguinte: Pedro, me manda o arquivo, o projeto, me manda o projeto que eu vou fazer por aqui. Aí eu falei para ela, não vou mandar o projeto, quer dizer, eu posso te mandar o projeto, segue em anexo o valor. Até falei para ela, olha, eu acho que não é um jogo interessante para a empresa, porque 5.300 a gente tinha feito ali, porque era para incluir vários produtos ali, né? 5.300, eu vou te cobrar 4.300 para te entregar o projeto. Aí ela montou num porco-espinho, né? Poxa, mas como assim? Não entendi o valor do repasse. Entendo que a partir do pagamento de um projeto temos que ter acesso total do material, que é nosso, diz ela. Os vídeos que fizemos anteriormente, você sempre nos enviou os editáveis. Aqui eu acho que ela fez alguma confusão com algum outro fornecedor, porque a gente nunca mandou editável para ela, né? Enfim, aí eu mandei um e-mail para ela falando, olha, conforme está lá na proposta, e felizmente, isso é copia e cola de todas as minhas propostas, está lá nas observações. Arquivos brutos não fazem parte. Projetos criativos não fazem parte desse material. Então eu tive esse refúgio, sabe? Olha, Dai, conforme está na proposta que eu te enviei, os arquivos brutos, os projetos não fazem parte dos entregáveis. Enfim, aí depois teve desdobramento, ela me mandou um outro e-mail dizendo: não, eu entendi. Mas é uma pena que isso acontece. É uma pena, porque isso desgasta relacionamento, sabe? Desgasta relacionamento. Só que é um assunto que a gente poderia levar durante mais tempo aqui, só dando essa pincelada aqui. O Antônio, né, que trabalha muito com animações, né, com 3D. Não sei, Antônio, tu já passou por um tipo de situação assim que o cliente queria o projeto? Eu acho que não é certo dar. Eu acho que não é certo dar. Respeito opiniões diferentes. Não, não do projeto. Recentemente, um cabra me ligou, pedindo um projeto que eu trabalhei com ele, assim, para a produtora dele, e eu fiz questão de dizer que o HD queimou, porque eu não ia dar nunca, jamais esse projeto, que é um projeto importante, estratégico, que pode reverter em outros negócios e que não fazem parte do dia a dia da empresa dele, mas que fazem parte do meu know-how e do meu dia a dia. Eu não entreguei. Recentemente, uma uma agência me procurou para fazer um personagem para o governo do estado e ela me pediu um orçamento de duas formas. Uma, você só entrega os vídeos e outra, você entrega os vídeos e o personagem. Eu coloquei lá em cima essa entrega do personagem porque eu sei que a partir daí a agência leva isso para qualquer produtora e faz com qualquer produtora. E eles toparam. Eles toparam. Vou fazer o quê? Vou entregar, e entreguei de fato, e já foi. Mas aí eu mostrei o valor de fazer comigo, que não eram só os vídeos, tinha outras coisas que eu poderia agregar usando a mesma tecnologia. E isso foi muito vantajoso, entendeu? Boa, é isso aí. Eu também não entendo que não tem que entregar, não. Beleza. Gente, obrigado. Curti pra caramba de novo aqui. Foi bastante proveitoso. Acredito bastante insights aqui, como é o nosso objetivo de sempre. Mantemos contato lá pelo grupo, né? Qualquer coisa me acionem por lá se precisarem de algo, assim como o Marcelo tem feito. Estou à disposição de todos, né? Sempre, sempre, sempre. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas mesmo assim, as ordens e à disposição. Nosso objetivo sempre é aperfeiçoar, é melhorar, é a gente ir em busca de melhores resultados. Eu acabei não perguntando para vocês no início aqui da nossa conversa, coisa que eu sempre procuro fazer, sobre as vitórias, né? Eu vou ser egoísta e vou dividir uma comigo. Eu recebi um convite e cara, eu fiquei muito feliz com esse convite. Me convidaram para palestrar num evento presencial em São Paulo, Chico. Então, daqui a pouco surge uma oportunidade, Marcelo, da gente conseguir, né, se encontrar por aí. E é um evento que não é do audiovisual, ou seja, é um evento que eu fui chamado para falar sobre vendas, sobre relacionamento comercial, e não é do audiovisual. Fiquei muito contente mesmo. E aí fiz questão de dividir isso aqui com vocês também, porque acho que vai ser bem legal, vai ser na Casper Libero aí em São Paulo, faculdade, então vai ser bem legal, vai ser no final de setembro. Mas enfim, mantenho vocês informados sobre isso e, na medida do possível, vamos fazer uma agenda aí para a gente se encontrar em São Paulo também. Tá bom, Ô, meus Pedro, amigos? vocês Parabéns, passam Pedro. o dia Obrigado.
Nosso dia que daí também ver se a gente consegue assistir a sua aula. Pode deixar, mando Vai ser sim. legal, pô. Vem na Paulista, vai pegar ali o melhor de São Paulo. Massa, bom demais. Gente, bom descanso, tá? Obrigado pela atenção, prazer estar com vocês e a gente se fala de novo, tá bom? Um abraço para todos, valeu, até mais.